Tita, boa noite, gente. Eu queria primeiro agradecer muito o Kleber por ter topado participar de um Radar GAN nesse momento que está todo mundo aí buscando respostas, procurando se informar. O Kleber, ele é Head of Experience da 99, acho que dispensa apresentação. Ele vai falar sobre o futuro exponencial nos próximos 20 anos. Então, eu vou passar a palavra para ele e no final eu volto com as perguntas para a gente poder encerrar, tá bom? Kleber, é com você. Obrigado. Boa, turma. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, super honra. Acompanho já há algum tempo à distância o grupo de atendimento de negócios. Eu lembro muito bem como ele veio para fortalecer o mercado, fazer com que o atendimento tivesse mais respaldo no mercado, tivesse mais voz ali. Deixa eu só voltar a minha tela, que eu tenho que desligar esse negocinho aqui, né, o hide. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Não tá rolando, mas vai assim mesmo. Bom, então acompanho já e fiquei super honrado. Já conheci a galera toda, PC, Cris, Denise, todo mundo, e fiquei super feliz. Quando surgiu esse convite, a Denise me mandou lá atrás, por acaso a gente estava no mesmo evento, eu palestrei num evento, aí no final ela me chamou e falou, cara, vamos um dia conversar lá com o pessoal do grupo de atendimento. E aí na sequência ela falou, putz, e rola fazer na 99? Eu, putz, acho que rola sim, tá? E chamei a Vanessa que tá aqui, já comecei a movimentar pra gente fazer lá. E logo na sequência veio esse apocalipse zumbi. E aí a gente se falou, mas a gente vai fazer um evento mesmo, olha o que está acontecendo, os eventos sendo cancelados, e aí rapidamente o grupo se adaptou também, transformou nessa live. E o que eram 30 pessoas, a última vez que eu vi que já tinham quase 60 pessoas. Não estou vendo mais o chat de vocês, mas vou ficar vendo a apresentação. Então, muito legal ver como a tecnologia até está ajudando a fazer com que mais gente, outros amigos que estão aqui em outros lugares do Brasil, participando de um evento que até então eles não poderiam participar. Bom, eu sou Kleber Paradella, trabalhei nos últimos 15 anos, mais ou menos, em agências em mercado publicitário. Sou mineiro, morei em Salvador, fiz faculdade pós lá. Vim para São Paulo, fui o primeiro funcionário da agência Tudo, lá atrás, que era a primeira startup do Grupo ABC. Nela eu fiquei 13 anos, então eu comecei como redator, depois diretor de criação, depois de planejamento, virei sócio da agência depois, e depois no movimento dentro do próprio Grupo ABC, eu virei vice-presidente de planejamento da Sunset, antes da fusão com o DM9. A Sunset ali na Vila Olímpia, e aí logo depois, um mês e pouquinho ali, desculpa, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos, acabou surgindo esse convite. Já era uma vontade muito antiga minha fazer uma migração e um movimento mais focado dentro da tecnologia, de outras coisas que eu gostava, e aí 99 juntou tudo que eu mais gostava, assim, que eu nem sabia que eu ia encontrar tudo num lugar só. Que era ter a visão de comunicação, que eu aprendi nos últimos 15 anos, ter o lado da tecnologia, que sempre foi meu lado paralelo, e ter também uma participação numa empresa que contribui para a mobilidade urbana. Eu não tenho carro já há algum tempo, uso todos os modais que vocês imaginarem, tenho meu patinete, vou de bicicleta, vou de metrô, trem. Então, juntou tudo que eu gostaria, que eu já fazia parte da minha vida, tudo numa empresa só. Só que eu tenho essa vida dupla aqui, eu tenho o meu momento até 7 da noite, 6h30, 7 horas na 99, e à noite eu dou aula também. Então, eu sou professor de futurismo e tecnologias exponenciais da SPM. Comecei dando aula lá em Salvador ainda com a Ana Kelly, que foi minha chefa aqui, que está aqui na live, foi minha coordenadora do curso e me convidou a dar aula depois, e nunca mais parei. Então, eu dou aula há 10 anos quase na Miami Ed School, no grupo no Bootcamp de Planejamento, e há 3 anos na pós-graduação de inovação da SPM, nessa matéria Futurismo e Tecnologias Exponenciais. Então, hoje eu vou trazer um pouco dessa visão do que eu compartilho hoje no dia a dia com os meus alunos e com a turma toda, e o que eu estudo, que é um grande prazer que eu tenho estudar esse assunto. Só que aí, já nessa adaptação para vocês hoje, em primeira mão, fiz uns ajustes e tudo para trazer um conteúdo descendo um pouco mais para coronavírus e como isso vai impactar o mercado e como é que isso vai acelerar ou frear algumas tecnologias. E trouxe alguns exemplos da 99 também. Então, quando eu falo de tecnologia, não é sobre gadgets, não é só mostrar um show de Black Mirror de um monte de tecnologia diferente. O convite aqui é que a gente tenha um olhar sobre a tecnologia casada com a antropologia, sobre o impacto humano que isso pode ter. Isso é até um conceito fugiu o nome, escola depois eu volto. Mas a ideia é que a gente junte cada vez mais o conceito, então, da tecnologia com a antropologia. Bom, futurismo. O que é futurismo? Normalmente a gente tem aquela imagem lá de Mãe de Ná, aquela coisa que um monte de gente dá um monte de chute do que pode ser o futuro, e depois se alguém acertar, beleza, se não acertar também tá tudo certo, porque ninguém vai te cobrar depois se você acertou ou não. E na verdade não tem nada a ver com isso, é a gente olhar para frente com o olhar do futuro, é a gente entender o que vai acontecer no futuro e ter esse olhar. O problema é que quando a gente olha para frente, isso é muito comum, quando a gente pensa lá na frente e fala, imaginem como vai ser uma cidade daqui a 20 anos.
Se eu fizer esse exercício agora, pense rapidinho aí, como é que vocês acham que vai ser uma cidade daqui a 20 anos? Provavelmente a gente vai pensar num carro voando, porque a gente pensa que hoje o que nos move é um carro, então a gente vai pegar esse carro e vai botar ele com o poder de voar. Então a gente chega nessa história do carro voador. E normalmente é isso, a gente só pega as nossas coisas do dia a dia e replica ela para o futuro, a gente não entende que vão existir novas premissas. Vamos pegar esse próprio exemplo do carro. A propaganda, os ilustradores dos anos 50, dos anos 60, eles tinham muito essa cultura de desenhar e planejar, nas revistas publicavam como seria o futuro e faziam um pouco desses ensaios. E muito dessas coisas se concretizaram, mas olha que curioso esse carro. Esse carro, eles pensaram, beleza, é um carro, mas para voar ele precisa de asa. Ele precisa de asa e precisa de uma hélice na frente, porque essa é a premissa de um avião. Mas a premissa de um avião também é uma pista. Então ele precisa colocar uma rampa e essa rolha aqui, essa mola atrás para dar uma lapada no carro para ele conseguir voar. Só que qual é a outra premissa que a gente tem do carro? O carro é posse, então eu preciso ter esse carro dentro da minha casa. Então a gente vai replicando formatos e coisas que estão à nossa volta e a gente só tenta projetar isso no futuro. E aí vira essa grande gambiarra. Então, em geral, a gente faz gambiarras o tempo inteiro. Inclusive, botamos de pé essa gambiarra. Olha isso, nos anos 50. Foi feito justamente esse carro que vira um avião. E bem parecido com o desenho aqui da gambiarra. E aí você vai lá, você dobra a sua asa e pode pegar a sua estrada depois, pode chegar no seu trabalho, estacionar. Alguns até tentaram desenhar de jeitos diferentes ali. Então, os Jetsons, a Popular Mechanics, que era uma revista da década de 20 dos Estados Unidos, então, já pensando que ele teria um outro sistema de propulsão ali, que é manter ele equilibrado. Então, já parece um pouco mais com drones, com outras coisas um pouco mais novas. Mas olha como as premissas são as mesmas. Todas elas são pessoas saindo de suas casas com suas famílias tradicionais. Então, tem lá o homem dirigindo, a família toda do lado, e saindo da sua casa para poder ir para o mundo, porque essa premissa é sempre replicada da gente olhar para o presente. Eu assisti uma palestra no fim do ano passado, no Web Summit, lá em Portugal, dessa empresa da Alemanha, que é a Lilium. Eles fazem, esse carro faz essa decolagem, né, vertical, tem um monte de Volts aí, são vários carros sendo desenvolvidos agora com essa pegada, mas o que eu achei mais legal da palestra e da apresentação do CEO da empresa é que eles não estão discutindo a tecnologia do carro para andar a 300 por hora, consumo de energia só. Eles estão discutindo a transformação que isso vai causar, porque as pessoas vão poder morar nas cidades próximas dos grandes centros. Então você pode começar um movimento das pessoas se mudarem para Vinhedos, para Campinas, para outras cidades próximas e usarem isso não como um carro particular. Ele não vai sair da sua casa, ele vai usar isso como ride-hailing. Então a ideia é que as pessoas da Berrini, elas compartilhem esse mesmo carro que vai levar esse grupo de 8, 10 pessoas até um centro da Berrini, e de lá você vai usar a micromobilidade para chegar ao seu destino. Então tem uma série de empresas surgindo e que elas surgem com premissas completamente diferentes do que até então a gente imaginava lá atrás. Olhando um outro exemplo rápido, olha esse carro, isso aqui é década também de 50, então as pessoas planejando ali, você tinha o carro Cadillac, rabo de peixe e tudo, elas planejaram o anúncio de uma empresa de eletricidade, dizendo que no futuro os carros andariam sozinhos, e que a eletricidade conduziria tudo. Beleza, acertaram várias coisas, está andando, olha que legal, eles pensaram no usuário, do ponto de vista do usuário, que ele não precisaria mais ser virado para frente, ele poderia ser virado para ele próprio, para eles próprios. Então, com isso, os caras falaram, beleza, eles vão aproveitar o tempo livre. Então, eles já foram além do que só planejar a tecnologia. Eles tiveram foco no usuário. Mas quais foram as premissas que eles adotaram aqui? A mais óbvia aqui... Oi, estão ouvindo? Década de 50. Então, o microfone ligado. E aí, o louco é... Então, assim, a gente olha para esse desenho, ele tinha algumas premissas que achavam que fosse se manter para o futuro, né? Então, o design, as roupas, a estética, etc., porque a gente, de fato, não sabe muito bem como é que vai ser, mas a galera jogava dominó aqui nessa época. Esse era o tempo livre do que se tinha do que imaginavam que seria o futuro. A gente usava o nosso tempo livre para jogar dominó. Se a gente olhar os carros de hoje, planejados, os carros autônomos, eles estão nesse lugar também do design, das pessoas serem viradas umas para as outras, etc., Só que qual é a premissa que eles estão imaginando para o futuro? Que a gente vai usar o nosso tempo livre para trabalhar, e talvez daqui a 50 anos a gente morra de rir disso. E a gente fala, gente, olha que louco, essa galera tinha que usar terno para trabalhar, e eles tinham o único tempo que eles tinham, que era o tempo de ir para um lugar para o outro, eles usavam para trabalhar. Então a gente vai botando premissas do hoje para planejar o futuro. Isso muitas vezes acaba atravancando. Esse é um exemplo também de uma pessoa, de você, as pessoas imaginarem como seriam os restaurantes do futuro. Então o restaurante vai até a sua casa. Aí você fala, não, beleza, hoje é muito mais simples, evoluímos, né? Fizemos Rappi, 99 Food, já lançando aí em várias cidades do Brasil, já fazendo merchan. E a gente acabou pensando nessas soluções todas, só que se a gente olhar, esses caras, na verdade, eles estavam na frente, porque de fato tem uma série de projetos agora planejando
essas lojas e restaurantes, de fato, que se movimentem pelas cidades e consigam fazer o supply de um jeito melhor. Esse foi uma bola dentro e bola fora da Toyota, assim. Então, uns 4 anos que eu vi esse case, esse lançamento que eles fizeram na SXSW, e o lançamento todo previsto era para esse ano, para as Olimpíadas do Japão. Então, eles estão investindo muito dinheiro. A Toyota era patrocinadora, eles iam colocar esse carro, já estava fechado para ser o transportador oficial dos atletas, dentro dos centros olímpicos e tudo. Então, eles já estavam com o carro inteiro, tudo montado, mas aí veio Corona e adiou todo o lançamento. Mas o carro está pronto, se vocês botarem no YouTube. E é exatamente esse sistema de levar para casa das pessoas, como foi previsto. E antes de acabar aqui nossas previsões passado e futuro, olha que legal como é que se imaginavam a escola, né? Então, a escola, pensando no Japão no passado, as crianças, elas tinham lá e você tinha professora online. Os alunos, eles tinham que ir para a escola, ter um computador, e aí o computador vai lá e mostra se a pessoa acertou ou errou. Qual era a premissa na época? Criança que erra o exercício, o que você faz? Você bate, ou pelo menos batia, né, na década de 50. Então, o que eles fizeram? Olha que legal aqui. Tinha uma maquininha que batia na criança, um robozinho que bate na criança toda vez que ela erra um exercício. Você vê que Joãozinho errou aqui. O mais curioso, que tem outro coleguinha aqui do lado, que viu que ele errou e ficou preocupado com ele. Esse sacana acertou e tá rindo dele. E esse outro sacana também errou, também tá apanhando, mas não tá nem aí. Ele tá comemorando e tá rindo. E agora a gente está vendo aí, para quem tem filhos, sobrinhos, etc., vocês estão vendo o que está acontecendo. Também temos o desafio da disciplina, como é que se controla os horários, porque eles estão aprendendo a fazer isso agora, mas olha como é que a gente teve que se adaptar. E lá atrás já se falava disso, que um dia as aulas seriam remotas, mas com premissas do passado, que era a premissa de usar isso. Então tem até um meme que roda na internet, tá? Já deve ter recebido, mas mostra isso, né? A gente olhava os Jetsons lá atrás, a gente não conseguia se imaginar nesse mundo de telemedicina, ter a senhora ali fazendo aula de fit dance, chamada de vídeo, home office, etc. Eu achei uma apresentação, ainda assim que eu vim de Salvador para São Paulo, quando eu me mudei para cá, em 2005, e aí em 2006 eu fui convidado por um grupo lá de Salvador, chamado Criação Além da Propaganda, para apresentar uma palestra. E eu acabei achando esse slide, remoendo meus HDs, e que ele falava que em 2008 mais usuários iriam acessar a internet no mundo por celular do que por PC. E isso parecia uma loucura se a gente pensar isso em 2006, porque em 2006 o celular era uma coisa um pouquinho melhor do que isso. Era esse joguinho aqui, mas você tinha a tela já colorida e toque polifônico. Mas parecia uma premissa absurda a gente imaginar que a gente usaria a internet no celular. Por quê? Porque a premissa da gente é que celular era uma tela deste tamanho e um monte de botão de plástico embaixo. Então isso era incabível pra gente. Então, antes da gente começar nossas análises do que vem por aí, etc., o Silvio Meira, que é um pensador pernambucano sensacional, ele fala sempre que é preciso a gente olhar para o futuro a partir do futuro. É um exercício difícil, porque a gente tem nossas amarras, a gente tem... Alguém tá falando comigo, não? Acho que foi do microfone. Então, é preciso a gente pensar o futuro a partir do futuro. É difícil a gente conseguir fazer isso, a gente tem nossas travas do presente, mas esse é um lugar que a gente sempre tem que fazer. Só que o problema é que a gente não consegue desapegar do presente, é muito difícil mudar, e tem barreiras que fazem o tempo inteiro a gente, de certa forma, querer boicotar essa mudança, seja no nosso negócio. Olha, a gente estava falando agora, conversando aí, PC, Denise, todo mundo, como é que era difícil em agência, a gente não falava sobre home office, porque a gente sabia, olha o trampo que vai dar home office, mandar criativo para casa, o cara vai dormir o dia inteiro. Então a gente não conseguia imaginar um cenário desse funcionando, e de repente a gente conseguiu, de fato, ter que se adaptar. Mas a gente já teve um monte de bandeira vermelha para não fazer o home office na empresa. Isso lá atrás, quando os carros começaram, os primeiros carros no mundo ali, movidos a combustão, isso é 1865 na Inglaterra. Eles falaram, o que aconteceu? Quando lançaram esses primeiros carros, falaram, cara, isso aí vai dar merda, vai dar problema. Por quê? Porque esse carro vai andar mais rápido que um cavalo e pode bater em alguém e pode matar uma pessoa. Então eles criaram uma lei que talvez tenha sido uma das leis mais loucas e idiotas do mundo, que é essa red flag, que é uma lei que para você ter um carro, você tem que ter uma pessoa segurando uma bandeira vermelha, andando alguns metros na frente, avisando, lá vem um carro. Olha que premissa besta, porque no momento que você faz isso, você já está limitando a velocidade do carro, então você não precisa do carro, porque o carro vai andar na velocidade de uma pessoa andando. Só que essa lei, ela mesmo sendo tão louca e tão estúpida, essa lei durou fucking 31 anos na Inglaterra. E esses 31 anos, tudo bem, hoje o mundo as coisas mudam muito mais rápido, a gente estava tentando criar uma normalização aí para os patinetes, de repente já mudou, já acabou, já trocou, então hoje as leis são muito mais rápidas, mas percebam como existem essas bandeiras vermelhas o tempo inteiro na nossa vida, na nossa agência, no nosso governo, na nossa família, a gente com a gente mesmo se boicota e coloca bandeiras vermelhas para transformação. Então olhar para o futuro, a gente entender quais são essas bandeiras. Tem uma futurista, que eu acho ela sensacional, quem não conhece, pesquisa depois sobre a Annie Webb,
que é essa futurista do Future Today Institute, e que ela fez uma apresentação em 2018, mas que eu uso até hoje essa apresentação e esse slide dela, porque eu acho que ele faz muito sentido. O que ela diz? Que existe o círculo vicioso da desgraça das altas lideranças. Então imagine o board da agência, esse é o círculo vicioso que a agência passa. Isso acontece dentro da empresa, dentro do cliente, dentro de todos os lugares. Então, quando aparece uma tecnologia nova, a primeira coisa que a gente fala é, eu nunca ouvi falar disso, então, sei lá, vou falar sobre computação quântica. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar disso. Agora vocês ouviram. Daqui a pouco alguém vai olhar no Google e daqui a pouco alguém vai falar sobre isso e vai falar, eu já ouvi falar. Mas a primeira reação é curiosidade. A segunda reação é a bandeira vermelha. O que a gente faz quando a gente descobre uma nova tecnologia? Ou a gente fala que isso é perigoso, e um hacker vai invadir, vai tomar conta da tua casa, etc. Ou isso é banal, isso aí é modinha, vai sair, ou isso é novidadeiro. A gente já viu tantas novidades de tecnologia que sobem e descem rapidamente, e que a gente vai lá e acaba ignorando isso. Depois a gente começa a entender. Então vamos voltar de trás pra frente aqui, vou falar de Bitcoin. Bitcoin é a primeira vez que você ouviu falar. O quê? Bitcoin é um jogo isso? Não, uma criptomoeda. Ah, tá, entendi. Uma moeda que você faz e que não passa pelo governo, não passa pelo cartório, não passa pelo banco. Opa, esse negócio é perigoso. Esse negócio vão usar para o tráfico, vão usar para desvio de dinheiro, políticos, etc. Ou então, isso aí é uma bolha, a galera tá botando dinheiro nisso, daqui a pouco isso explode, isso acaba, é a nova pirâmide aí, nova forma de... é o novo Herbalife. Desculpa se tinha alguém da Herbalife. Entendi, aí no terceiro entendi o que é mais, entendi o que é isso, só que isso é irrelevante para o meu negócio. Então, por exemplo, dentro do Bitcoin ainda fala, legal, Bitcoin, criptomoeda, muito bacana para a turma do Itaú, para a turma do Bradesco que trabalha com essa história. Eu sou da agência, não tem nada a ver com isso. Até que um dia, alguém te explica que blockchain é um conceito muito maior do que o Bitcoin, que está inserido o Bitcoin nele, e o conceito do blockchain existe, sei lá, um banco de imagem que você pode comprar de ilustradores incríveis do mundo inteiro, ou fotógrafo, você pode comprar uma imagem direto, com a transação toda sendo feita de um jeito super tranquilo, dentro de com contratos assinados e etc., sem você ter que passar por uma intermediação e de um jeito que você não conseguiria comprar antes. Você fala, caramba, isso é muito legal, vamos ver com o pessoal da criação, art buying, etc., para a gente implementar, talvez isso seja útil no meu negócio. Depois disso, a gente começa a fazer tanto parte da rotina que a gente se pergunta, como é que eu fiz antes disso? Como é que a gente sobrevivia? Eu tenho certeza que todo mundo está se perguntando agora como é que a gente sobrevivia sem o Hangouts e sem o Zoom. Cara, quantas reuniões? Eu estava lembrando, quando eu atendi clientes no Rio de Janeiro e era agência, quantas vezes eu acordei às 6 horas da manhã para pegar um avião e para ir para o Rio de Janeiro, atravessar a cidade, ir até a Barra, pegar uma reunião de 1 ou 2 horas, voltar e chegar em casa 11 horas da noite, 10 horas da noite, para uma reunião de 1 ou 2 horas que poderia facilmente ter sido substituída. Então, a gente já sabia do Skype, olha quanto tempo, não é novo, Hangouts não é novo, vai, Hangouts tem o quê? O Skype tem 20 anos, vai. Só que a gente, de certa forma, a gente atrasa essa mudança, porque isso tudo acaba atrapalhando. Então, como é que a gente pode ter um olhar mais atento para o futuro, para que isso não aconteça? Como é que a gente consegue enxergar, de fato, o que vem por aí? Existe uma regra, ela não é exatamente uma lei, mas ela é como se fosse uma profecia que se concretizou, chamada Lei de Moore. Moore, esse cara, Gordon Moore, ele escreveu um artigo científico em 1965, observando que os transitores dos computadores, eles conseguiam produzir a cada 12 meses um transitor ou processador com o dobro da capacidade, mais ou menos pelo mesmo preço, só que aquilo diminuindo. Então, se a gente olhar essa tabela do lado esquerdo, a gente vai vendo que ele foi observando que durante 10 anos a computação foi dobrando a cada 12 meses. E ele falou, bom, se eu tenho essa análise, aconteceu até agora, então eu vou supor, e vou fazer uma análise estatística e prever que daqui a 10 anos isso vai se repetir. Então a gente vai continuar dobrando, então eu posso planejar o que vai ser a computação nos anos 1970. Então esse cara conseguiu fazer essa curva, foi super legal. Se a gente olhar do lado direito, de 1950 a 2020, isso é uma escala logarítmica. Então você consegue pegar exatamente mostrar que é uma curva exponencial colocada em linha reta ali, para a gente conseguir entender, mas a gente tinha processadores e mainframes do tamanho de salas de apartamento, e de repente a gente tem hoje isso embutido dentro de um produto desse tamanhozinho. A única coisa que esse cara errou, o Gordon Moore, porque ele acertou na mosca os 10 anos ali, a única coisa que ele errou é que essa profecia não iria se durar 10 anos, ela dura até hoje. Então até hoje a gente continua usando a lei de Moore como base para conseguir projetar e saber o que vai acontecer. Então quando vem um futurista maluco na XSW, com cabelo bagunçado, etc, e fala, a gente vai chegar na singularidade e a máquina vai chegar na capacidade humana em 2029,
Parece aquele chute que o cara não falou 2030 para não ficar na cara que é chutado, então ele puxou para um ano antes. Só que, na verdade, ele está usando essa lei de Moore para entender qual vai ser a capacidade de processamento. E com essa capacidade de processamento, ele consegue entender o que dá para fazer com essa capacidade e como a gente vai se desenvolver. Então, por isso que se fala tanto em tecnologias exponenciais ou empresas exponenciais, etc., é essa curva exponencial que a tecnologia tem essa capacidade de dobrar a cada tempo. O problema é que a gente tem a nossa adaptação é linear. Se deixasse, a gente ia ficar mais uns bons 5 anos aí sem fazer home office como a gente está fazendo agora, porque é cômodo, é linear. A gente precisou fazer um ajuste rápido, mas a tecnologia já estava disponível há 20 anos. A gente que não usava essa tecnologia, mas ela já estava lá em cima já, na exponencialidade. Tá? Eu tinha que, com meus alunos lá na SPM, eu tinha que, muitas vezes, ilustrar, desenhar, explicar um pouco mais o que era essa curva exponencial, e agora o coronavírus, ele fez com que todo mundo entendesse o que é na prática, né, e do pior cenário possível, que é através de casos e através de mortes. Então, todo mundo deve se assustar quando desliga a TV e quando liga no dia seguinte e vê que a cada 3 dias esse número já dobrou de novo. É mais ou menos isso que acontece com os processadores, com a tecnologia e com tudo. Bom, beleza. Como é que a gente olha daqui para frente, então? Daqui para o futuro, como é que a gente planeja? A mesma MWeb, que eu comentei agora há pouco, todo ano ela solta um relatório muito legal, de 380 páginas, com zilhões de tendências, de coisas que vão acontecer. E ela trouxe esse framework, que ele é muito simples. Ele pode ser usado para qualquer projeto da agência, ou você vai planejar o futuro da agência, você vai planejar o seu cliente, que ela te dá as visões estratégicas, táticas estratégicas, a visão de mais longo prazo e depois a mudança radical dos sistemas. O que é isso? Ela entende, quando a gente faz um planejamento tático, a gente está falando aqui de 1 a 2 anos. Então a gente tem muito mais dados, evidências e certezas do que vai acontecer com a tecnologia. Então eu consigo planejar como eu vou usar essa tecnologia nos próximos 1 ou 2 anos e me adaptar. Quando eu vou para 2 a 5 anos, eu já começo a ter menos dados, menos evidências e menos certezas, mas eu já consigo planejar entre 2 e 5 anos o que eu quero fazer. 5 a 10 anos, aí você já não tem mais quase nenhum dado, nenhuma evidência, você tem algumas análises preditivas, mas que te ajudam a dizer o que vai ser o seu negócio em 5, 10 anos, e depois de 10 anos talvez inclusive se o seu negócio existe ou não, mas qual que vai ser a transformação sistêmica dos negócios. E é muito importante, ela faz as análises das tecnologias colocando dentro desses 4 pilares. Então você consegue olhar uma tecnologia, sei lá, de tecnologia vestível para medição de identidade genética de sei lá o quê. Você fala, putz, isso aqui é 5 a 10 anos. Então você consegue planejar e saber que essa tecnologia, de acordo com todas as bases científicas, vai ser lançada e rolloutada mais ou menos ali. E normalmente essa galera acerta, tá? Os principais futuristas hoje, essa turma, normalmente eles acertam com uma precisão muito grande. Bom, vamos voltar então, dar uma passadinha rápida aqui no passado da tecnologia, a história recente da tecnologia, para a gente ver o que foi acontecendo, porque isso ajuda a gente a enxergar o que vai acontecer no futuro. Anos 90, o que a gente tinha nos 90? A gente tinha Domingo Legal, a gente tinha o Chan, a gente tinha um monte de coisa, mas a gente tinha um computador desses em casa. Anos 90, eu tô falando, os meus primeiros computadores ali, um PC 286, 386, não é? Eu acho que é 386, ele tinha uma capacidade de 20 MHz e 40 megabytes. Então, um vídeo que a gente manda no WhatsApp para alguém hoje, ele tem até 40 megas, acho que é o limite de vídeo do WhatsApp. Então, um vídeo desse era a capacidade inteira de um computador. Computador nessa época era uma droga, você tinha que ter um sobrinho em casa, alguém que te ajudasse a consertar, porque toda semana quebrava. Eu era o sobrinho, então eu ficava, todos os meus parentes, todo mundo o tempo inteiro ficava me solicitando, me chamando para ficar consertando o computador, configurando impressora, configurando teclado. Era um produto inacabado, mas a gente usou mesmo assim. Final da década, ali, já 10 anos depois, olha o que a gente já tinha. Um computador 17 vezes mais rápido, com capacidade de armazenamento de 200 vezes. Já eram 8 GB um computador. O que hoje é um HDzinho externo, um pendrive, mas era HD inteiro. Mesmo assim, eram 200 vezes mais armazenamento. Então, olha como é que essa curva, ela vai dobrando, 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 e ela vai acontecendo na prática. Anos 2000, o que aconteceu nos anos 2000? A gente começou a era dos celulares, que tocavam musiquinhas fofinhas, polifônicos, irritantes, etc., um monte de joguinho. Então, mas até então era um telefone de luxo. A gente usava isso para fazer ligações e, máximo, algumas mensagenzinhas ali, mas o uso dele era para ligação. E, de repente, veio esse cara em 2007 e ele entendeu que isso não era um celular, isso era um computador. É muito legal ver o vídeo do lançamento, para quem nunca assistiu, assista, e quem já viu, assista de novo, que é muito legal. Ver o storytelling dele é perfeito, a narrativa que ele conta e como ele de fato sabia o que estava fazendo com o lançamento do iPhone. Ele pegou esse celular, ele tirou tudo que era de plástico dele, ele tirou as teclas, e ele falou, cara, é um computador e você vai pegar direto nessa interface. Então, se antes, do lado esquerdo, que eu não sei como é que tá, a câmera está invertida, ele tinha o hardware,
intermediando nossa relação com a interface, e de repente esse cara tirou o hardware. O hardware, no caso, que era o teclado, o mouse, essas coisas. Ele fez com que a gente pudesse tocar diretamente nessa interface. Ele inventou a interface do toque, do swipe e outras coisas que a gente não tinha com as telas. E aí, reparem que sempre a gente vai cair na curva exponencial. Qualquer coisa que você pesquisar de adoção de tecnologia no mundo, você vai chegar, vai pesquisar, parece macumba. Aquele número áureo ali, aquela história do... o negócio chega e bate e a gente consegue, de fato, fazer uma curva explosiva ali. Lançamento do iPhone, então, 2005, 2007, o cara fez esse lançamento. Obviamente, não foi o iPhone que deu escala para a internet, mas ele criou um modelo e rompeu com o passado. Lembra que eu mostrei no início o carro, como é que a gente sempre copiou o modelo? O celular foi uma cópia. O celular foi um computador, só que ao invés dele estar assim, ele está assim. Era um teclado com uma tela em cima de vidro. Então, o teclado era uma cópia de uma premissa antiga. Ele criou uma nova premissa com o iPhone. E aí, com isso, obviamente, expandiram, as empresas todas copiaram esse modelo. Se a gente pegar o celular de todo mundo, ele é mais ou menos parecido. Pode ser um celular de R$300 ou de R$5.000, eles têm a mesma lógica de ter uma tela totalmente tocável ali, que muda o software muitas vezes, processamento. Então, 2010 foi o ano em que o celular se tornou o dono do triplex. Virou a época que o celular passou a ser tudo. Quantos briefings vocês receberam no início dos anos 2000, do tipo, preciso fazer um aplicativo para o meu cliente quer fazer um aplicativo. Vinha a criação com as ideias, o planejamento, putz, vamos levar a ideia de fazer um aplicativo, porque foi a onda que a gente entendeu que a gente poderia criar qualquer coisa dentro desse ecossistema. E juntou ainda a onda que a gente tinha gigantesca das redes sociais, e aí foi uma explosão, a gente teve de fato a explosão das redes sociais com isso. O que aconteceu no final da década? Olha, o final da década parece que foi agora, parece que tem muito tempo, mas tem 6 meses, né? Final de 2019, ali, o que a gente mais começou a ver de explosão em tudo foi, de fato, a integração física radical com a integração digital. Então, era uma bicicleta do Itaú para desbloquear, que o cara fazia uma entrega de uma comida para um outro negócio. Então, a gente teve a explosão de 2005 em diante ali, de um monte de empresas, de 99, de Rappi, uma série, da própria bike do Itaú, uma série de environments ali, novos recursos que foram lançados, usando o celular como interface para interagir e desbloquear coisas físicas. Esse foi o nosso final. Só pegando perto ali da 99, você quer no prédio da 99. Então tem o Rent Umbrella, você consegue, pelo seu celular, você consegue alugar um guarda-chuva e depois devolver em outro ponto perto da sua casa. Tem uma sala de reunião no hall da Regus, então você pode entrar, se você não tem escritório, às vezes você trabalha em home office, agora todos nós aparentemente, daqui a pouco libera, você não vai ter mais escritório se você permanecer trabalhando em home office. Às vezes você tem uma reunião importante e você aluga essa sala de reunião pelo celular. Então você desbloqueia, vê qual é a sala mais próxima, ela vai lá e te libera por 30 minutos e você usa. Você tem banheiro ali na Faria Lima que você pode alugar para você tomar banho, e vestiário e tudo, e você paga mensalidade para guardar as suas coisas. Olha, eu passo rápido e falo muito rápido, tá? Mas eu libero para vocês o final, deixo o PDF aí, o arquivo para todo mundo, quem quiser depois pesquisar um pouco mais sobre essas empresas, essas coisas. Se eu pegar apenas um app, eu adoro o Rappi, a forma com que eles foram quebrando a lógica ali do delivery e das coisas todas. Então, em um único app, você pode alugar um goleiro, tem até um cara que trabalhou com a gente na 99, o Jairo, é incrível que ele já participou disso, então ele recebia lá R$50, sei lá, e ele ia jogar futebol, então a posição mais difícil, né, ninguém quer ser goleiro, ele é a penitência de quem perde, então você pode alugar um goleiro pelo Rappi, e ele chega na sua casa e joga com você, seus colegas, jogava, né, quando a gente podia sair de casa. Você pode reservar uma fila no restaurante para você, você pode contratar alguém para ir na sua casa, fazer a louça ali, está com a pia cheia, está com preguiça de lavar a louça, por R$19 vai uma pessoa na tua casa e limpa na hora as suas louças e lava a sua cozinha. E aí, para quem tem filho, fica a dica, você pode contratar uma pessoa para fazer a lição de casa do seu filho. E assim você não perde seu tempo ensinando para ele e ele não perde tempo fazendo. Então você pode contratar alguém, desde ensino fundamental até TCC de faculdade, pode ser contratado pelo Rappi. Obviamente, tirando a parte da zoeira, mas é sério, dá para fazer isso. Você pode contratar também por essa mesma ferramenta, tradutor, para fazer uma apresentação que você precisa de última hora, você pode contratar revisor, um monte de coisa que antigamente você tinha fixo dentro da agência, disponível o tempo inteiro, hoje você contrata pelo Rappi ali com o seu celular. Aí bem, 2020, acabamos 2019 então com a integração digital e física ali perfeita. O que acontece em 2020? Se a gente antes tinha a interface interagindo diretamente com a gente, uma tela que a gente clica e faz as coisas, o que começa muito fortemente nos anos 2020 é a gente matar a tela e a gente começar a interagir diretamente com a interface. Ela tá, na verdade, a gente entra agora nesse terceiro nível, tá? Não é o quarto ainda. O quarto eu tô falando da tecnologia e da imersão está em você, e você ser a interface, a gente vai falar mais no final aqui. Mas agora a gente começa a entrar nisso.
A Amy Webb, aquela mulher que eu falei agora há pouco, futurista, no SXSW de 2018, ela apontou lá como uma das tendências mais fortes, e ela continua repetindo. Ela fala que 2018 era o início do fim do celular. Não vai acabar celular amanhã, depois de amanhã, mas a hegemonia do celular, que tomou o lugar dos desktops, agora essas novas plataformas e objetos conectados sem tela vão começar a tomar conta e invadir o nosso espaço físico como interface. Então, começa o verdadeiro início da era sem telas, o que muda bastante a nossa atuação publicitária, como a gente interage na vida das pessoas. A gente foi muito acostumado com o visual, né? Sempre foi o filme, a imagem, o print. O que agora muda bastante é que a gente entra na experiência do usuário de uma série de outras formas que a gente precisa estar muito bem atualizado sobre como fazer isso. Só que aí veio 2020 e o ano foi cancelado, né? A gente teve um ano que agora todas as empresas corretamente tiveram que revisar todos os seus planos de comunicação e negócio, etc., para passar por essa fase que vai ser bem difícil para todo mundo. Então, obviamente, a gente suspende um pouco isso agora, mas o mundo não vai parar pensando em tecnologia. Pelo contrário, as empresas de tecnologia elas tiveram que acelerar o processo delas agora, porque nunca se precisou tanto de tecnologia como se está precisando agora. Então, essa é uma das indústrias que está acelerando os seus processos, porque a gente está fazendo essa digitalização forçada das tecnologias emergentes. Então, subiu o número de... Deixa eu ver se está aqui, daqui a pouco eu falo. Então, quando eu falo daquele círculo vicioso da desgraça, pensa numa dona de escola do interior de São Paulo, por exemplo. Ela tem uma escola familiar dela há muitos anos. Ela sempre soube que vai ter escola de ensino à distância algum dia. Aliás, nem precisa ir longe, tá? Pode ser aqui em São Paulo, numa escola de elite aqui em São Paulo. Ela sempre soube que vai ter ensino à distância. Todo mundo sabe. A gente fala isso desde sempre, que vai ter ensino à distância. Só que o que a gente faz? Cara, legal, talvez seja uso do meu negócio. A gente sempre teve a barreira ali de não querer mudar para algum outro modelo, né? De fazer essa lição de casa de um outro jeito. Da noite pro dia, o Covid veio para essa dona de escola falar assim, ó, não pensa muito não, faz. E essa pessoa teve que mudar de um dia para o outro, ela teve que se adaptar. E isso fez com um monte de coisa, um monte de teorias, de tecnologias que a gente está usando, desde relações governamentais. Hoje é o último dia, inclusive, para mudar o título, né? Para regularizar o título. Cara, antes era um perrengue fazer o título. Era lá, fila, biometria, sei lá o que, agendamento, vai no banco, fila do banco. Agora você vai no celular, no site, entra e você faz. Porque eles tiveram que mudar, eles tiveram que acelerar. O que acontece? E nessa curva de baixo, a gente mostra que por mais que a humanidade tenha uma adaptação linear, a gente teve que fazer essa curvinha agora, então a gente está correndo então e acelerando um monte de coisas. Então vai ser um ano que a gente vai sair melhor na tecnologia. Obviamente, nada justifica e nada compensa, mas a gente vai se tornar melhor em tecnologia. Só que a diferença é que as empresas, os planejamentos, é especial para a turma de negócios e para a turma de planejamento, e que está junto ali do cliente, ou a turma de marketing, é que a gente vai ter que tomar decisões muito mais rápidas e planos muito mais rápidos. O que era, então, um plano tático, que a gente fazia para os próximos 3 meses, etc., agora a gente tem que fazer em semanas ou pouquíssimos meses. A gente está fazendo o plano da semana que vem, né, para conseguir sobreviver. Quando a gente fala de estratégico, eu estou falando de 2 a 5 meses, porque é quando a gente está planejando que talvez a gente comece a sair de um sistema de quarentena. Então, isso vai ser escalado aos poucos, né? Então, a gente precisa ter uma visão estratégica. Estratégica não é mais 2 anos, estratégica é para daqui a 4 meses, 5 meses. E quando eu falo de visão do que vai ser o nosso negócio, eu estou falando do ano que vem. A gente não sabe como os nossos negócios vão sobreviver e como eles vão se reinventar. Então, a gente teve que antecipar tudo, sabe? Tudo ao mesmo tempo agora. E pensar o que vai ser depois dos 10 meses, o que vai ser depois de 2 anos, aí só Deus sabe. Então, o Covid está fazendo um pouco desse movimento. Só contando rapidamente, na 99, depois nas perguntas a gente pode falar um pouco mais também, cara, assim como todas as empresas, a gente teve que tomar decisões muito rápidas por conta disso. A gente tem, nosso negócio é contato humano, pessoas na rua, etc. E a gente também teve que fazer isso. Então, foram criados ali, acho que uns 20 grupos de WhatsApp, eu nunca trabalhei com tanto grupo de WhatsApp na vida. A gente teve que fazer até taxonomia, sabe, nomenclatura de grupo de WhatsApp e imagens de grupo de WhatsApp para poder ficar mais fácil fazer busca e localizar para saber de qual assunto a gente está falando. Então, a gente passou a operar no plano emergencial. Primeira coisa é, cara, o que a gente pode fazer agora para resolver muito rápido? E foi impressionante a velocidade com que a empresa inteira, mesmo de home office, todo mundo conseguiu botar de pé. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente pegou... Então, sei lá, a gente botamos de pé uma campanha, tipo, no dia 15 de março, primeiro dia da quarentena, a gente já estava com uma campanha com outras 50 marcas falando sobre distanciamento social. Então, a sociedade nem estava começando a falar ainda, a gente convocou junto com outras marcas. Foi uma co-criação que foi muito legal também, um grupo chamado Tribo de Marketing se juntou com um outro chamado Makers, e aí se juntaram mais de 200 profissionais para criar uma campanha, e aí fizemos isso. A gente fez descontaminação gratuita de carro, então trouxemos tecnologia de névoa seca
uma tecnologia usada pelos hospitais e aviões e navios na Europa, e a gente trouxe a tecnologia em menos de 10 dias, então Vanessa que está aí, obrigado por ter conseguido incrivelmente botar isso de pé. Então a gente fez essa descontaminação gratuita de carros, é um drive-thru que entra uns carros, tipo, parece Breaking Bad, assim, aí espetam uns tubos com nanopartículas, em 3 minutos, 4 carros são higienizados. A gente está fazendo isso gratuitamente, escalando aí um monte de cidade, já tem até mais, não tem só essa, tem Fortaleza também, tudo. O que mais? Funcionários, então home office, kit higiene, vacina, atividade de saúde mental, todo dia a turma de Facilities está fazendo atividades de meditação, de alongamento, etc. E aí, suporte, a gente está fazendo doação de corridas para profissionais de saúde, mais de 4 milhões de reais em corridas no Brasil inteiro, parcerias com várias ONGs, fundo de 10 milhões de dólares para motoristas que estejam eventualmente contaminados, para que eles possam se tratar e cuidar da família, etc. Que mais? Aí, corrida para Hemocentro, que está bombando em um monte de lugar no Brasil, porque, de fato, as pessoas estão se mobilizando, saindo de casa e pegando 99 só para doar. Enfim, fizemos um monte de coisa, pensando em proteger as pessoas, pensando em dar suporte e pensando em impulsionar novamente depois que o Brasil precisar começar a se mover. Até porque a gente tem um lado mais fraco da história, se a gente pensar, que são 600 mil motoristas que estão na linha de frente, e a nossa atividade é considerada essencial também. Porque a opção de você não usar um 99 para você que, por exemplo, vai trabalhar no hospital, a opção, se você não for usar o 99, é usar um transporte público, que pode estar aglomerado. Então, existem uma série de medidas que a gente acaba ajudando, de certa forma. Isso é benchmark global, as empresas do mundo inteiro tiveram que se adaptar e oferecer serviço às pessoas. E agora a gente está montando o plano de longo prazo, né, longo prazo de 5 meses da gente, que é a gente conseguir, de fato, mergulhar e entender quais são as tendências e tudo que vai acontecer para, a partir disso, a gente desenhar a nossa metodologia. A gente está usando, não sei se a Mayara está online. Mayara, se estiver online, ela não sabia se ia conseguir entrar. Se tiver, dá um oi no microfone. Oi, eu entrei. Ah, que bom! Então, bom, a Mayara, ela é da área, ela cuida hoje de mais de 150 cidades da 99 do Brasil, na área de marketing, e a gente divide hoje por operações, e ela cuida de mais de 150 cidades super importantes. E aí, nesse momento, ela está também liderando esse projeto da gente fazer uma virada, de fato, uma retomada, como a gente consegue garantir melhor para a sociedade, melhor para os nossos motoristas, que seja saudável para o negócio. Mas vou mostrar nosso esqueleto aqui, aí você me complementa, tá? Tá bom, legal, mostra aí. O que a gente fez? A gente mergulhou no Tribo de Marketing, esse grupo que eu falei para vocês, que eu acho super legal, que tem essa galera CMOs, diretores de empresa, eles foram se juntando, todos os relatórios que a galera foi recebendo, foi todo mundo salvando num deck. Então a gente juntou com os nossos relatórios, a gente tem os nossos relatórios também da China, os nossos do Brasil, os nossos internos, e aí a gente está com mais de 50 relatórios que a gente mergulhou, então passamos alguns dias aí aproveitando. Obrigado de verdade a todas as agências que fizeram reports, tem até algumas que aparecem aí, Propeg, BBH, BBO, BBDO, porque a gente de fato usou bastante coisa, bastante inspiração para, a partir disso, a gente construir. E aí, o que foi legal? A gente trouxe essa metodologia da MWeb de olhar as hipóteses, olhando para frente, olhando para o médio, curto e longo prazo, e também trouxemos o contraponto. Então, sempre pode que tiver uma tendência, você pode ter uma contratendência a partir daquilo. E a gente começou a mapear a partir desses relatórios e a partir de dados internos. Chegamos em mais de 70 hipóteses, e aí hoje à tarde eu vi a apresentação da Mayara, que ela montou, ela que está liderando esse projeto inteiro, e está sensacional. Então, só para pegar um exemplo, tá? Obrigada. Imagina. Só para mostrar um exemplo que é diferentão, assim, que a gente não conseguiria imaginar, por exemplo, mas ele é muito legal, então, pegar esse exemplo de POI. A gente viu uma pesquisa que mostrou que as igrejas estão entre o espaço número 1 que os brasileiros querem ir na primeira semana. Então, quando as pessoas saírem da quarentena, o que elas declararam que a primeira coisa que elas vão fazer na primeira semana é ir na igreja. Elas devem estar com bastante pecados aí acumulados. E, por último, a gente está falando de bares e baladas, etc. A gente sempre teve um olhar super forte para nightlife, né, para atividades das pessoas nas baladas, bares, etc., porque faz muito sentido para o nosso negócio. Então, será que a hipótese disso é que, de fato, então, que é a hipótese mais óbvia, que vai ter uma retomada da fé dos religiosos, então pessoas que até então eram até não praticantes mais, elas podem voltar a frequentar a igreja, e o lado oposto é que um monte de gente que está assistindo às missas ou cultos todos os domingos, talvez essa galera também passe agora a falar, não preciso mais na igreja, já estou velhinha, etc., posso ficar em casa. Então você pode ter o contraponto das pessoas saírem menos. E aí, o que isso tem a ver com 99? A gente não tem nada a ver com religião. Sim, mas as pessoas se locomovem. Então será que a gente nunca olhou para a igreja? Será que é um ponto que a gente pode olhar para ser um ponto interessante para a gente trabalhar? Então, beleza, vamos manter vigilante para essa tendência. Não é uma tendência super forte, temos que fazer agora, num ciclo de prioridades, mas é uma tendência interessante para a gente olhar que ela pode surgir. Mai, quer complementar?
É isso mesmo, a gente fez, acho que esse mapeamento, ele é bem denso, foi seguindo essa tendência de futurista da Amy Webb, né, esse framework que o Kleber trouxe para a gente. E aí a gente mapeou em quatro grandes esferas, né, na verdade são 4 grandes esferas externas, né, o cenário econômico, político, cenário social e tecnológico, e fora a questão interna nossa, e aí depois, óbvio, é tanta coisa, tanta informação que a gente começa a sentir a necessidade de priorizar, e aí foi isso, a gente acabou criando esse sisteminha aqui à direita de como priorizar, ter um impacto urgente, né, quando que esse impacto realmente acontece e qual o grau de certeza que a gente tem disso, e aí a gente fez esse nível de prioridade aí, e apareceram essas coisas bem interessantes que a gente acaba colocando, enfim, no nosso radar. Exatamente. E agora, a partir disso, isso vira um grande guia da empresa. E olha que legal, a gente está falando de um planejamento de longo prazo de 3 meses, 5 meses e tudo. E as informações estão todas aí, acho que quase nenhuma informação de fato é hiperconfidencial que a gente conseguiu descobrir, a maioria são informações públicas, porque hoje, inclusive, as empresas estão cada vez mais abrindo seus dados, abrindo informações e tudo, e aí, de certa forma, a gente só organizou num framework que consegue olhar para o futuro sem preconceito. Vai ser um trabalho que a gente lá na frente vai olhar bastante para ele, e até legal para a gente conseguir fazer uma checagem, assim, tão curto prazo, a gente saber o que a gente planejou e o que aquilo de fato aconteceu. Porque isso dando certo e funcionando, isso pode virar, de fato, uma metodologia para a gente usar para sempre dentro da empresa. Legal? Sem dúvida, sem dúvida. E aí agora estamos nessa fase, a Mayara agora está correndo todas as áreas, juntando todas as áreas para a gente ir melhorando cada vez mais nosso time de políticas públicas, etc., para a partir disso a gente testar, corrigir e escalar. Essa é uma coisa muito legal da 99, assim, eu já ouvia falar bastante em todas as startups que são assim, achava que era um pouco aquela balela de startup, que tem aquela vida feliz, etc., mas que na prática as coisas não eram bem assim, mas é muito real essa história do test and learn, a história do testar e aprender. Cara, a gente testa, não deu certo, beleza, tira da frente, testa o outro e tá tudo certo. Não tem aquela pressão tão grande da gente ter que acertar em tudo que a gente fizer. É muito mais estimulado com que a gente tente fazer e dê o máximo para aquilo dar certo do que ser punido se alguma coisa não dá certo. Óbvio, é diferente a relação em agência, a agência é prestador de serviços, tem uma série de outros riscos embutidos ali na história que normalmente não tem essa liberdade também com o seu cliente, mas a gente que é o nosso próprio cliente, a gente consegue, de certa forma, criar essa cultura de test and learn. Bom, vamos lá. Então, tecnologias emergentes pós-Covid. O que acontece passando essa confusão toda? A gente já está acelerando algumas delas, mas o que acontece? Então, provavelmente, vocês já ouviram falar de tudo isso, de IoT, que é a internet das coisas, 5G, inteligência artificial, realidade virtual, biohacking, biometrics, etc. Só que, normalmente, a gente olha de forma isolada. Sabe Cannes? Lembram Cannes há 10 anos, quando se escrevia uma peça? Você tinha certinho, assim, as peças que eram de print, as peças que eram de outdoor, as peças de promo, era tudo certinho, você não tinha muita bagunça. E hoje é cada vez mais difícil, você não consegue mais separar, porque uma única ideia ela pode ter umas 8 categorias diferentes, 25 categorias diferentes. Tecnologia é exatamente a mesma coisa. Esse é o exato momento em que a hora que a tecnologia começou a fazer isso, e a gente não tem mais como dissociar. Eu não vou apresentar isoladamente as 5, eu vou falar das 5, mas vocês vão entender como uma está conectada diretamente com a outra. Primeiro, IoT, e eu vou tentar passar de forma bem breve para a gente aproveitar o tempo depois para discutir. O que é IoT? IoT, a gente fala, internet das coisas. Ah, beleza, o que é internet das coisas? Ah, deixar uma coisa inteligente. Ah, beleza, por que eu vou deixar uma coisa inteligente? Pegar a coisa que tem mais perto de mim aqui, que é uma coisa ridícula, mas eu vou usar como exemplo, que é uma raquete de matar pernilongo, que sempre foi meu sonho de consumo e eu adoro ter hoje esse bem. Então, essa raquete de pernilongo, ela é uma raquete que ela não tem inteligência, ela tem energia elétrica, e ela, se você bater, ela vai lá e ela tem um curto ali que ela mata o mosquito. Mas e se eu colocasse inteligência nela? Se ela tivesse IoT nela, eu poderia calcular quantos mosquitos eu matei, que tipo de mosquito eu estou matando, se esse mosquito ele é um mosquito perigoso e talvez me dê alertas sobre o tipo de mosquito que eu matei. Ela poderia calcular a quantidade, se isso está aumentando ou diminuindo, e entender quais são os horários que mais está acontecendo invasão de mosquito na minha casa. E a partir disso ela pode controlar um outro objeto da minha casa, que é o negócio de matar mosquito. Espirra. E esse negócio, então, pode ser controlado de acordo com as horas que mais se dá raquetada na casa. Só para dar um exemplo besta, ninguém vai pagar $50 para ter, talvez eu pague porque eu sou trouxa, mas a gente vai ter cada vez mais coisas conectadas. E o principal, que aí não sei se vocês perceberam, que essa história, além da tecnologia em si, do botão, etc., é o dado.
É esse dado que vai ser extraído. Esse dado é o rico do IoT, não é em si o IoT, a peça em si. A peça, dane-se ela. O que importa é o dado que ela vai gerar e o aprendizado que ela vai gerar para a gente. Então, o IoT é isso. Você identifica, observa e controla o mundo físico. Identifica como? Com sensores. Você observa como? Você vai medindo depois os padrões das coisas que estão acontecendo e depois você controla. E o próprio IoT, no caso desse aqui, o controle dele pode ela começar a dar choque sozinha quando ela já percebe que um bichinho está chegando perto. Então, essa é a teoria da forma mais simples de se explicar do que é IoT. E aí você tem sensores e controladores de tudo que vocês imaginarem, de gás, de aquecimento, de vento, todos os tipos de sensores e coisas que podem acontecer. O que interessa para a gente isso, de comunicação, a gente de empresa publicitária, que a internet passa a estar em tudo, a gente passa a poder coletar esses dados e tomar decisões muito mais na veia do que se sabe. Então, tudo se torna inteligente e tudo passa a gerar dados no nosso negócio. Esse é um exemplo simples de uma empresa chamada Emotion, que ela consegue medir zilhões e zilhões e zilhões de comportamentos de motoristas. Então, você coloca aí, você consegue saber a felicidade, os sustos que ele tomou, temperatura corporal, você consegue extrair um zilhão de coisas. Imagina se a gente tivesse um desse, por exemplo, hoje instalado em todos os carros da 99, e eu pudesse na hora saber que tem alguma coisa, algum sintoma desse motorista porque ele tossiu hoje 3 vezes. Então a gente tem um monte de coisas, essas tecnologias elas vão ser fundamentais para a gente cada vez mais ter controle sobre as coisas e conseguir tomar decisões. Tá? Então isso pode estar numa roupa, num carro, no hospital, numa cidade, numa bicicleta, num implante no seu corpo, um eletrodoméstico, um bem de consumo, tudo passa a ter essa inteligência e essa leitura. Lembra daquela curva que eu mostrei no início, da curva de Gordon Moore? A gente tem cada vez mais tecnologia e com menos espaço, num espaço muito pequeno. Então, daqui a pouco, qualquer produto, uma latinha de refrigerante, o alumínio era caro 200 anos atrás. Hoje, uma latinha a gente joga fora. O processador é mais ou menos a mesma coisa. Daqui a pouco ele está ali, assim como um código de barra dentro de um produto. Então, o que aconteceu é isso. O que era o telefone antes da internet? Nada. Era só um canal, você falava a voz com outra pessoa. E quando ele se tornou smart, ele explodiu o número de possibilidades. Olha a TV da gente, se ela não fosse smart. Era só uma TV que você só tinha a opção de zapear canal. Olha as casas conectadas, vai ter uma explosão gigantesca agora de smart home, porque a tecnologia de fato começou a criar mais corpo agora, com as plataformas, né, com a Amazon, Microsoft, todas elas, Samsung, correndo atrás, e agora a gente está passando mais tempo em casa, a gente está sentindo mais necessidade. As cidades inteligentes, olha quantos dados podem ser gerados e geridos das cidades. A gente acende, já perceberam que a gente acende e apaga as luzes da cidade todos os dias? Todas as luzes? Todas as luzes de todas as cidades do Brasil, a gente acende elas às 6, 7 da manhã, quando o sol nasce, depois quando o sol se põe, desculpa, o contrário, o sol se põe, as luzes acendem, e elas ficam acesas. Por quê? Porque não tem outro jeito. Sinal de trânsito, fica aceso o dia inteiro. Imagina quando a gente puder controlar quantas vezes o lixo precisa passar. Às vezes o caminhão de lixo não precisa passar na sua rua, porque não tem lixo naquela semana. Então o caminhão já faz uma outra rota. Então a gente vai poder ter muito mais coisa. Não qualquer coisa, smart whatever. Qualquer coisa vai poder se tornar smart com IoT. Qualquer coisa, eu tô falando desde bicicleta, escova de dente que mede sua forma de escovar, camisinha que você define seus KPIs sexuais, depois pode conversar com o parceiro, com a parceira, e ver se você bateu suas metas semanais, mensais ou anuais, sei lá. Enfim, hoje tudo pode ser controlado quando se pensa em IoT. Imagina se a gente tivesse esses dados pensando agora no coronavírus. Pensem que um paciente hoje no hospital, quando ele tem um laudo e um exame que demora ali alguns dias, horas, etc., existe um laudo depois que é feito num papel. Esse laudo depois é digitado por alguém. Depois esse laudo é enviado para uma base do Ministério da Saúde. Quando ele recebe, quando vai bater no Jornal Nacional, já passou 3 dias aquela informação. Olha a quantidade de coisas que poderiam ser feitas. O remédio, a empresa de logística que leva o remédio para o hospital, ela poderia ser disparada a partir do número de casos que surgem no seu hospital. A fábrica que faz, ela pode produzir e já ir mandando os remédios para estado e para a cidade de acordo com esses dados gerados por esse hospital. Olha o ecossistema, as farmácias da região. A gente poderia ter tudo isso conectado de um jeito muito mais automatizado, muito mais inteligente. Mas hoje a gente ainda está naquela fase da N-Web lá, daquela curva do desespero. Olha que legal, isso tem Inglaterra. Então, eles estão usando isso para medir a tecnologia de computer vision, né, que é você olhar a imagem e conseguir reconhecer o que é isso, para olhar o distanciamento social das pessoas. Quem está vermelhinho, provavelmente está ferrado ali. Então, os laranjinhos e vermelhinhos são, ali, a Pugliese com as amigas dela, e os outros, os verdinhos, são os outros mais responsáveis, que só estão indo na farmácia e voltam. Então, daqui você consegue tirar medidas e tomar um monte de decisão. O João Dória fez isso aqui em São Paulo, né, usando o celular, a triangulação de antena com dados mascarados, de forma para garantir privacidade. Politicamente está rolando a discussão sobre isso, chamando de
ditadura por usar dados, etc. Mas, enfim, outro assunto. Ceará também, o governo do Ceará fez isso primeiro, e tem um monte de empresa fazendo um monte de coisa super legal. As operadoras estão dando show, você tem quem que é mesmo no Brasil, da empresa de... Gente, fugiu o nome. Aqui que fica nos Estados Unidos, aquela empresa de celular, esqueci. Enfim, desculpa a empresa se estiver aí ouvindo. Que mais? Robôs. Então você tem uma série, os ecossistemas na China estão sendo redesenhados para uso também de inteligência artificial. A Eleven já apareceu? Quem? Alô? Enfim, você tem robôs, então medindo temperatura de pessoas, então o robô ele anda, ele consegue olhar para você, ver se você está usando máscara, ver o seu reconhecimento, quem é você e se você está com algum tipo de febre, e dali ele já toma medidas. Isso daqui a pouco vai estar em tudo quanto é empresa, tudo quanto é metrô, shopping, etc. Tem países testando pulseira agora para rastreamento, para bloqueio da Covid. Cada pessoa que vai no hospital e testa, ela passa a usar essa pulseira. E essa pulseira pode monitorar o quê? Qualquer coisa. Eu lembro que eu falei que tem sensor de tudo hoje no mundo. Você pode medir a temperatura, a respiração, a frequência cardíaca. Você pode ver a aproximação social dela com outras pessoas. Então, se ela se aproxima de outra, ela pode dar algum tipo de aviso. E aí, os dados gerados são todos enviados para laboratórios que conseguem monitorar essas pessoas e aprender novas coisas, como também pode servir para a própria pessoa se cuide melhor. Qual o problema disso? Privacidade, né? Óbvio. A MWeb, ela fala que todo mundo hoje já está sendo ranqueado. Se você está vivo hoje, você, de alguma forma, está ranqueado. A gente sabe, a gente publicitário, a gente sempre usou dados através de Facebook, de Google, e tá tudo certo, tá tudo dentro da lei. A lei vai mudar daqui a pouco também, as plataformas vão se atualizar a isso, mas hoje existe esse medo, né? O Yuval Harari, né, o escritor de todos os best-sellers aí, do Homo Deus, Homo Sapiens, etc., Sapiens, Homo Deus, ele fala, a análise dele sobre Covid agora, que o risco é as pessoas começarem, os governos totalitários, eles começarem a usar como desculpa eles te monitorarem, dizendo que é para controle de pandemias, etc., mas a usar para outras coisas. Imagina que se você tem alguma coisa no seu corpo do governo que te mede, ele pode medir a partir dali a sua felicidade, as suas emoções, os seus hábitos, e pode criar comunicação depois customizada para você numa eleição. A gente já viu, né, lá no Cambridge Analytica o que foi feito quando a gente tinha informações super precisas sobre grupos de pessoas e a gente usa essa comunicação para isso. Óbvio que a gente é publicitário, a gente já está pensando, nossa, vamos usar isso de alguma forma para fazer uma campanha, mas não podemos usar, não podemos fazer isso. Mas é um medo real, e o Yuval Harari ele traz isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Segundo, então beleza, tem os objetos que são inteligentes e geram dados, então esses dados precisam circular por algum lugar, e como esses objetos vão circular esses dados? Pelo 5G. Gente, 5G, primeira coisa, bom, importante, às vezes no grupão da família lá, chega essa informação, e 5G está sofrendo vandalismo porque as pessoas estão achando que é o 5G que está espalhando a Covid. Acreditem. Então, tem alguns conspiracionistas que estão dizendo que a aproximação das antenas está fazendo com que o vírus se espalhe, que ele pegue através do sinal e da antena 5G, e que ele nasceu dentro de um laboratório que estava desenvolvendo 5G. Isso, obviamente, é muito, muito, muito surreal. Então, já tem uma série obviamente, super fake, mas é bom só relembrar. E o que é o 5G? 5G não é um G a mais, tá? Não é o 3G para 4G. 3G, quando a gente mudou para 4G, o que aconteceu? Melhorou um pouco, o vídeo ficou mais rápido, etc. Então não é o 4.5G lá da Claro. O 5G é, de fato, uma outra coisa, uma outra tecnologia. É uma mudança de paradigma da tecnologia, não é só a aceleração dela. E por quê? Porque 5G é você ter a conexão full do mundo. Você passa tudo até conectado o tempo inteiro, sem nenhum tipo de delay. E o que é isso? Ele ser mais rápido, então você vai ter o que a gente acessa hoje 100 vezes mais rápido do que é hoje, menos latência. O que é latência? É a conexão, ela vai e volta, você não tem essa latência, as duas coisas elas estão conectadas o tempo inteiro, 100%. Daqui a pouco eu explico por que isso é importante. E você tem mais conexões simultâneas, porque se tudo na sua casa vai ser conectado, em casa eu adoro comprar gadgets, porcarias, tecnologias de IoT, né, para testar, então em casa deve ter umas 20 coisas ligadas na rede Wi-Fi. Tem uma sacola que eu comprei na China no ano passado, que até hoje eu não consegui instalar de tanta coisa. E o que acontece? Então, eu vou precisar ter mais conexões simultâneas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Só que nem hoje a gente consegue, a gente vai no Rock in Rio, todo mundo com o celular no bolso, o que acontece? A gente não consegue conectar. Você vai no estádio, na Copa do Mundo, você não consegue conectar. Então agora, o número de conexões simultâneas vai ser tão grande, tantas coisas no seu prédio, na sua casa, seus objetos conectados, que o 5G vai ser fundamental. Alguém já tentou cantar parabéns para você no Hangouts? Provavelmente, né? Vocês viram que dá errado, é uma merda. Então aqui, por exemplo, tem até uns amigos que estão na live que estão aqui aparecendo, o Fabinho, Seixas, galera. Então o que acontece? Vamos testar nesse parabéns que a gente bateu outro dia para uma criança de 1 ano, tadinho.
Cara, tem gente que tá cantando parabéns a você e tem gente que já tá nessa data querida. Porque o delay ele é tão grande, aí você tenta se adaptar, aí dá aquele efeito sanduíche-ishi. Você fala, legal, então em breve a gente vai poder tocar violão junto com os amigos. Sim, isso é um pouco inútil, até usam isso hoje para demonstrar a tecnologia. Essa é uma banda chamada 5G. Teve uma banda que foi feita, inclusive, no Hacktown do ano retrasado, que eles botaram também para mostrar a tecnologia 5G. Eles montaram uma banda também à distância. E olha que legal. Tá vendo? Cada um num lugar no mundo. Aqui na live do Chitãozinho e Chororó, que tá cada um fazendo gravado de um lado e depois editaram, não. Aqui eu tô falando real da live, real, raiz, das pessoas tocando ao mesmo tempo. Você fala, legal, muito bacana, mas ainda não entendi por que eu preciso do 5G, porque eu nem toco instrumento musical, então por que eu vou querer isso? Quando a gente olha que algumas coisas, a latência, ela é questão de vida ou morte, aí ela começa a mudar de figura. Essa, por exemplo, é uma luva feita para a tecnologia 5G, chamada Robot Glove, e você consegue pegar um médico hoje na China, coloca no médico no Brasil, e ele consegue controlar a mão do outro. E aí você consegue, a partir disso, fazer o atendimento de uma outra pessoa, vendo aquilo em tempo real. Você pode operar a mão de uma outra pessoa para fazer uma cirurgia, um atendimento, etc. E isso só é possível porque você tem essa tecnologia do 5G rodando. Pegando outros exemplos, não tão radicais quanto esse, que é abrir a cabeça de uma pessoa, mas um avião, um carro autônomo, tudo isso vai precisar da rede para se locomover. E ela não pode ter latência. Ela tem que ter, de fato, uma precisão muito grande. O 5G vai permitir fazer isso. Aqui, a linha de frente, tem na China vários hospitais lá. Aqui no Brasil também, outro dia eu vi no Gil Jardelli, num grupo de WhatsApp que a gente faz parte, ele postou que eles estão fazendo aqui também no Brasil, acho que no Hospital das Clínicas, também com robôs fazendo atendimento, o primeiro atendimento aos usuários, para não precisar ter contato humano. Então fica um atendente controlando cada robozinho ali, interagindo com ele, mas também você pode fazer isso de forma automatizada, inteligência artificial. Então é isso, a gente tem o IoT, que são as coisas conectadas, e a gente tem o 5G que conectou a porra toda. Então você tem tudo conectado na mesma tecnologia. E aí agora a gente tem, então, as realidades virtuais. E aí realidades virtuais, eu não estou falando de VR, tá? Não é necessariamente só o óculos de VR. Eu estou falando da presença virtual. A nossa presença virtual, ela já teve uma escalada gigantesca nos últimos dias. Então até mostrei mais cedo aqui, deixa eu ver quem não estava aqui online. Deixa eu voltar aqui na tela e ver minha foto. Então até mostrei mais cedo. Minha presença virtual, por exemplo, agora vai ser essa senhorinha aqui. Vocês estão me vendo? Não? Então, peraí, deixa eu parar minha tela. Pronto. Alô, estão vendo? Estamos. Aí, então pronto. Quer dizer, não sei, é você? Sou eu agora. Então, agora eu posso mudar a minha versão, eu posso ter uma outra pessoa, ter alguma outra coisa aqui nessa live. Aliás, fica a dica, às vezes você quer participar da reunião, mas você tem que ficar respondendo e-mail, você bota um desse aqui, que aí você fica falando e você fica digitando, que a pessoa nem vê que você está digitando, porque ela não vê sua voz. Boa. Mas, enfim, a presença virtual, ela teve que ser acelerada um tantão para... Cadê a minha tela aqui apresentada? Então, ela teve que ser acelerada, porque a gente agora, cada vez mais, tem a nossa presença. A gente já tem um tempo, né? A gente já usa emoji para se comunicar, a gente já usa animoji, já usa GIF, uma série de outras coisas, mas agora a nossa presença digital muda. Só de curiosidade, que são dados logo no início da Covid, como é que explodiu o número de business apps, então apps como o Zoom, Hangouts, Skype, essas coisas. A gente bateu recorde histórico de tráfego de internet, que são 10 terabits por segundo, que é um volume absurdo. E aí a própria Anatel e etc., as instituições estão pedindo para as pessoas saberem que é um recurso limitado, dados, para a gente maneirar. Daqui a pouco as operadoras vão começar a aumentar o preço. Engajamento de redes sociais, etc. Só que o conceito dessa presença, ele passa a ser levado em outro patamar, né? Não é mais só essa presença bonitinha do animoji, etc. A gente começa a ter, de fato, outras coisas. Ah, ok, mas, putz, o cara vai falar de óculos em 2020, dizer que óculos é tendência. Putz, eu sei, é velho pra cacete. Esse óculos de baixo aqui, a gente tinha um lá na Tudo em 2012, na época do Kickstarter. Já tem quase 10 anos que foi lançado o Oculus Rift, e desde a década de 60 existem estudos relacionados à virtualidade. Então, não estou falando só do óculos, mas estou falando da escalabilidade agora e do uso da tecnologia. Lembra a curva, né? A curva, ela mostra a velocidade de tecnologia, ou seja, a capacidade tecnológica já está lá em cima. O que a gente não tem ainda é a adaptação e a escalabilidade que está aqui na sociedade. Então, a gente vai começar a avançar a passos muito largos agora, justamente nessa fase. Isso já era uma previsão, tá? Já estava em todos os reports, todos os trend reports, etc., já apontavam isso muito fortemente, e agora a gente vai começar ainda a ter mais fortemente, porque a gente está sentindo a necessidade de operar à distância.
Olha que legal esse exemplo dessa empresa, chama Tango Interactive, a produtora. Isso é um treinamento para você, aqueles manobristas de avião que eu sempre esqueço o nome. É o controlador de voo de... Eita, fechei sem querer. Que é o controlador de voo de... Controlador de voo não, desculpa. Manobrista ali do avião mesmo, é isso. Empurrador de avião. Empurrador de avião, pronto. Então aquele cara que fica com aquelas lanterninhas ali, imagina o custo desse treinamento. Você tem que mandar essa pessoa para o aeroporto, você tem que ter um avião à disposição, você tem que movimentar esse avião, você tem que fazer uma pessoa por vez. E hoje o treinamento deles é 100% usando esse recurso. É óbvio, vocês já devem ter visto um monte de cases super legais de VR, etc. Mas agora a gente está mais do que nunca com essa necessidade de fazer esse treinamento à distância. Chegou a necessidade real agora através de uma pandemia. E o mundo, o novo normal, vai exigir que a gente faça isso. Esse é um case que eu acho muito legal da Alibaba. Macy's，梅西，美国最大的百货商场。Hi, and welcome to Macy's, the largest department store. Bom, enfim, pode parecer aquelas coisas meio de Second Life, né? Falar, beleza, Second Life também falava que o supermercado no futuro a pessoa ia andar pelos corredores, só que não faz sentido, a gente prefere usar a interface. Cara, tem um monte de tendência apontando agora como está crescendo na China o número de live shopping. Então você faz uma live no seu Instagram, sei lá o que, você vai fazendo a venda ali do produto para ser uma forma mais humanizada, mais direcionada, etc. Então a gente, de fato, o VR começa a ter essas outras características. Em 2017, assim que eu saí da Tudo e antes de começar na Sunset, eu pedi para o Guto lá da Sunset para passar, acho que 2, 3 meses de nano sabático, foi um mini sabático para eu dar uma pensada e estudada antes de começar a trabalhar de fato. E aí eu fui para São Francisco, fiquei lá um tempo, e eu aluguei um quarto muito pequeno, mas muito, não é pequeno, é muito pequeno, tipo assim, era menor do que metade de uma cama de solteiro e não tinha banheiro no negócio, então era coisa muito deprê, em frente à quarentena antes de tudo. E eu fiquei lá, meio desesperado, porque eu já tinha fechado um pacote grande, e tava super pão duro, não queria gastar, eu tinha ganhado uma grana, porque eu vendi, na época a gente vendeu o Grupo ABC, né, tinham aceito a venda da empresa, mas eu mesmo assim continuei meio pondurice e falei, não, já que eu tô sozinho, eu vou ficar aqui, até como exercício de humildade e recomeçar uma vida agora, uma nova carreira. E eu comprei um óculos VR e eu usava muito esse Outspace, que é uma rede social, ainda existe, você coloca esse óculos VR e você interage com gente do mundo inteiro, com esses bonequinhos aí, então você pode jogar, pode fazer churrasco, tem igreja, tem jogo de basquete. Eu assisti uma palestra lá só de desenvolvedores do mundo inteiro discutindo formas de desenvolvimento de VR, e aí você pode interagir, fazer selfie com as pessoas. Ok, é meio besta, é bem besta, na verdade, mas de fato, o Second Life lá atrás mostrou pra gente que a gente gosta desse tipo de coisa e ele vai voltar com um pouco mais de força. Só olhar Fortnite, todos os games aí, como eles estão bombando com esse tipo de tecnologia. Bom, a telepresença agora, com trabalho remoto, a gente vai começar a levar a novos patamares com realidade aumentada. Quem pegar o meio mensagem de umas 2 semanas atrás, vai ver acho que o CEO da Accenture, Digital Accenture, não lembro? Accenture Digital, falando um pouco sobre a realidade aumentada e quanto que ela vai explodir e crescer nessa época agora. Olha que legal essa empresa, Spatial. Então você entra ali, você está no seu apartamento, você está vendo a sua casa e essa é a sua coleguinha. Então você trabalha com ela. Reparem que ela está ali, é o avatar dela, né? Ela criou um avatar virtual, só que os gestos são dela, a personalidade é dela, a voz é dela. E aí você conversa com seu colega, cada um na sua casa, e vocês usam o ambiente físico ali para espalhar os seus post-its, essas coisas todas, para vocês conseguirem trabalhar. Essa é uma empresa também, tá? Já existe, já funciona, chama Spatial. Foi lançado acho que um ano passado. Beleza, então só recapitulando. Falamos do IoT, dos objetos conectados, falamos do 5G conectando tudo isso, falamos da pessoa entrando nesse contexto, e aí agora vamos falar da pessoa entrando de uma forma mais radical. Por quê? Porque existem 2 tipos de bio aqui, por isso que eu botei só bio. Aqui tem o biohacking e o biometrics. Quando eu falo
de smartphone, que ele virou inteligente, a casa virou inteligente, sua TV virou inteligente, a cidade virou inteligente, essa é uma fase em que, de fato, a gente se torna um humano mais inteligente. A gente pluga a tecnologia e a gente se torna inteligente, assim como eu fiz com a raquete e coloquei os processadores para que ela gerasse mais dados e mais informações, eu agora vou botar esses mesmos processadores, sensores, etc., no meu próprio corpo para que eu possa gerar essas informações. E depois eu faço o que eu quiser com essa informação, ou o que os outros quiserem, né, pensando do ponto de vista de publicidade, de outras coisas. Mas o que vai acontecer é a integração total, então, do corpo humano com o digital. É a gente fazer essa junção e o nosso corpo não ser mais só biológico, mas ele ser um corpo biológico com alguns insumos tecnológicos que interagem com o mundo externo. Isso em duas fases. A fase 1, que a gente já está vivendo agora, ela só vai escalar mais, que é a fase das wearables, né, das tecnologias vestíveis. O que é isso? Isso é sobre a pele, então você não precisa enfiar nada dentro do teu corpo e nada. Ela é não invasiva, tá, com todo respeito, e ela é superficial, então ela pega informações externas do que seu corpo pode dar, ou o máximo interno que consegue ir para fora, seu batimento cardíaco, sua temperatura e outros sinais que o seu corpo emana para fora. Aliás, eu, há 2 anos, 3 anos atrás, no Festival PEF, o Fabinho tá até online aí, eu coloquei um chip, eu implementei um chip no corpo, mas hoje ele não serve para nada, mas eu posso dizer que eu tenho um chip, e a única função dele é essa. E aí, o que você pode ter, então? Você pode usar numa roupa, você pode usar no seu tênis, você pode usar nas suas vestimentas, e a partir disso ele coleta as informações do seu corpo. E aí, numa fase 2, mais Black Mirror, é de fato quando a gente consegue fazer as conexões com os seus laços neurais. Então, a gente consegue fazer a integração do seu corpo, do cérebro e dos seus impulsos todos nervosos, e você consegue integrar isso com uma interface. Então, ele é sob a pele, ele é mais invasivo, desculpa, tá invasivo aí. Então, ele é sob a pele, ele é invasivo e ele é profundo, tá? Então, é o BCI, é o Brain Computer Interface. Isso está avançando muito, muito. Só para mostrar um exemplo, essa é uma empresa chamada Backyard Brains, que é você pode comprar vários kits para hackear, para biohacking, assim, para você brincar em casa com seus filhos na quarentena. Esse, por exemplo, olha que legal. Você pega uma barata, ele já vem com spray que você joga para a barata dormir, você coloca esse equipamento, esse processador nas costas dela e prende na antena dela 2 sensores, e a partir disso, com seu celular, você pode controlar a barata. Eu sei, é nojento, eu sei, não é desumano, mas é agressão aos animais, etc. Mas é só uma forma de mostrar que da mesma forma que hoje dá para controlar uma barata, daqui a pouco vai dar para controlar o seu colega aí do lado. Então você pode mandar a pessoa ir para a direita e para a esquerda e fazer isso. Isso numa uma tecnologia muito simples, tá? Feita para você brincar em casa. Inclusive, aliás, eles têm para controlar pessoas também, tá? Quem pesquisar depois dessa startup, você pode controlar um que você bota os sensores no braço, e aí quando você mexe a mão, o outro também mexe, e aí dá pra fazer um monte de coisa. Tem um cara, é uma série que eu vi no Netflix, que é um cara que ele quase morreu, ele era super sedentário, teve um monte de problema de saúde, e aí ele se tornou neurótico dos dados. Pensa na pessoa de BI, aquela pessoa de BI da sua agência, pessoa de mídia, que quer todos os dados ali. Então, ele é isso, só que na vida dele. Ele tem mais de 700 sistemas que controlam hoje a vida dele, ele tem 11 recursos que ele veste e ele tem 71 IoTs na casa. Olha atrás da casa dele, como é, cheio de dashboard, parece uma agência, mostrando que é data-driven. Então, nosso corpo, de certa forma, ele passa a tomar decisão e esse cara, ele tá monitorando. Tem uma cena dessa série, desse filme, que mostra ele que ele tem um encontro com outro cara, ele é gay, então ele tem um encontro no Grindr, que é o aplicativo, o Tinder gay, e aí eles se encontram, e aí o cara, no encontro, ele começa a medir tudo, ele calcula a velocidade, a temperatura, batimento cardíaco, etc. Óbvio que o cara fala que vai no banheiro e foge, né, e sai correndo de tomar um café com o psicopata dos dados. Tem um outro que eu acho que esse é bem Black Mirror, bem legal, assim, a forma que eles estão enxergando, que eles estão tentando fazer essas conexões neurais para conseguir recriar as imagens do nosso pensamento. Então, o que é isso? Você consegue assistir um filme e ele consegue reproduzir depois o que o seu cérebro está vendo desse filme e entendendo e passar isso para uma máquina e reproduzir isso em imagem, em vídeo. Então, imagina que daqui a pouco ele vai poder conseguir gravar o seu sonho. Você vai dormir, quando você acordar, ele vai conseguir, a partir dali, trazer uma imagem com resolução do que você sonhou. Olha que perigo para quem vive em relacionamentos mais abusivos de pessoas ciumentas. Então, olha do lado, obviamente ainda está engatinhando a tecnologia, mas você vê que ele já tem um borrão ali, né? O borrão ele já parece bastante, de fato, com o que vai ser. E aí você fala, beleza, é Black Mirror, invenção, isso aí vai lá para frente. Sim, vai demorar um tempo até que essa tecnologia, de fato, seja escalável, mas agora já tem gente sendo contratada. Isso é um site VR Focus, que é de vagas de tecnologia focadas em VR, então, contratando engenheiros de computação de Brain Computer Interface, de BCI, para trabalhar no Facebook.
E por último, AI. Por que eu deixei por último? Primeiro, que você já deve estar cansado de ouvir falar de inteligência artificial, né? Todo mundo já conhece um monte de case, um monte de coisa. Mas o mais legal da inteligência artificial é quando ela se junta a tudo isso. Não só a inteligência artificial para analisar dados que a gente tem na agência, na empresa, e aquilo tomar uma decisão, mas, de fato, ela fazer decisões reais ali o tempo inteiro. Imagina esse objeto conectado gerou informação que foi transmitida por 5G em tempo real. Você tem uma pessoa na presença digital dela com informações biométricas em tempo real, e a partir dessas informações que estão sendo geradas pelo seu corpo e pelo seu ambiente, algumas decisões são tomadas em tempo real pela inteligência artificial. Então, a Amy Webb, ela até deu um exemplo na palestra dela do ano passado, no SXSW, que imagina que um dia você vai poder estar numa casa e, de repente, você vai tentar desbloquear seu carro e ele fala, não, você engordou tantos quilos, o seu risco de diabetes está em tanto, sei lá o que, hoje você vai pedalando para o trabalho. E ela passa a tomar decisões por você. Então, isso é louco, mas eu daqui a pouco, a gente começa a preferir, né, algumas automações. Por mais que a gente fale, você acha que eu vou obedecer um robô? Sim, eu vou obedecer um robô porque eu obedeço o Waze. Porque eu sei que quando eu não obedeço, eu tô errado e eu quebro a cara. Eu obedeço o algoritmo da Netflix, porque eu sei que ele me dá boas dicas de filme. Então eu deixo ele selecionar para mim. E daqui a pouco a gente vai, essas pequenas coisas do dia a dia, como decidir se vai de bicicleta ou de carro, pode ser determinado por uma inteligência artificial. Bom, inteligência artificial não vou aprofundar, mas ele é um sistema de entradas e saídas de informações. Então, entrada como? Ele pode entrar através de observação do computer vision, que é aquilo que eu mostrei às pessoas próximas das outras na Inglaterra, reconhecimento facial, dados biométricos, sensores, gestos, tudo, os dados do seu cérebro e tudo. Isso dentro da inteligência artificial é processado, comparado, ela aprende o volume de dados e ela passa a entender quais são as melhores práticas e ela toma uma decisão. Essa decisão pode ser desde um Alexa falar com você, com a voz natural, como pode ser um robô se expressar de um jeito diferente com a microexpressão dele, como pode ser um relatório de textos. Então, essa entrada, basicamente, inteligência artificial é sempre um sistema de entrada que processa, entende, depois ele cospe alguma coisa. Então, por isso que a gente fala tanto em assistente pessoal, e por que ele vai bombar tanto. Vocês lembram que nosso computador, na década de 90, era aquele tijolão, né, que eu mostrei no início, e que nosso celular dos anos 2000 era aquele tijolão. A gente, no futuro, vai ver e vai rir disso também. Para a gente ter um assistente de voz, a gente tinha que ter um tijolo, um rolo de papel higiênico na nossa casa, na nossa mesa de casa, de canto de mesa, para poder pedir alguma coisa. Porque daqui a pouco esse sistema vai estar muito mais integrado no nosso corpo ou nas outras coisas à nossa volta. E, de fato, eu não vou aprofundar aqui em assistente de voz, mas, de fato, a gente vai ter uma escalada muito, muito grande de assistentes pessoais nesses próximos tempos. Outra coisa, análise preditiva, né, então tomadas de decisão. Agora com o coronavírus, eu vi essa startup canadense, chama Blue Dot, que eles conseguiram emitir um alerta da explosão do coronavírus, da pandemia, 10 dias antes da OMS. Então, eles conseguiram, a partir das análises de dados todas das fontes deles, eles conseguiram fazer o alerta e disparar para todos os assinantes deles, os clientes. E eles também conseguiram apontar quais cidades potenciais iriam receber o vírus em outros países, enquanto ninguém está bogando para isso. Só para ter uma ideia, essa notícia de cima aí, olha a data dela, 28 de janeiro. Janeiro a gente já estava falando que essa inteligência artificial conseguia emitir aviso. Então imagina, a gente está falando ainda lá atrás, quando estava ainda na China no início. Então, como é que ele fez esse dos países? Cruzamento de dados de aviões. Eles cruzaram os dados todos de voos, etc., dados públicos, e com isso ele conseguiu, com a inteligência artificial, chegar à conclusão de quais países seriam afetados pelo volume de pessoas saindo de Wuhan. Tá? Na 99, a gente tem um de automação de processos também. A gente fez um projeto há 2 anos com a Think Olga, uma ONG feminista de projetos focados em mulheres, muito legal. E a gente fez um projeto junto com elas para conseguir ensinar os nossos algoritmos a detectarem casos de assédio dentro da plataforma. Então, hoje, se acontecem incidentes, infelizmente, em plataformas como a nossa e as outras, o número, se você olhar proporcionalmente, ele é muito, muito pequeno em relação ao todo. A gente tem milhões de encontros entre estranhos toda semana, né? Milhões e milhões e milhões. E aí, a gente acaba tendo um número pequeno, mas ele nunca pode ser minimizado, porque mesmo um caso é grave o suficiente para a gente ter que tomar medidas muito rápidas e muito austeras. E aí, esse é o caso. Essa ferramenta, ela consegue entender no meio da denúncia, quando você escreve no final da corrida, e ela vai lá e consegue priorizar, entender que aquilo é um assédio, e mandar para a nossa área de investigação. E automaticamente a própria ferramenta, como ela tem mais de 90% de taxa de acerto, a própria ferramenta já faz o bloqueio do motorista, usando inteligência artificial. Então agora que isso já está pronto, a gente pode daqui a pouco desenvolver para várias outras coisas. A gente pode ensinar a máquina como detectar se alguém falou que o motorista está espirrando e está com febre e está dirigindo, ou se um passageiro está sem máscara, sendo que é proibido andar sem máscara agora em transporte em São Paulo. Então a gente pode usar a inteligência artificial para ajudar a gente a identificar casos para tomar decisões mais rápido. Tá?
não vou passar o filme. Que mais? E aí, dentro disso ainda, para fechar, eu falei para vocês da presença virtual, né, da nossa presença virtual. Ali eu fiz uma brincadeira, botei eu de velhinha, com touca, aquelas máscaras de Snapchat, né? Só que agora, com inteligência artificial, você não só vai ter o seu bonequinho ali virtual, o seu digital twin, como ele vai ter a sua inteligência, a sua forma de agir, o seu tom de voz para que ele tome decisões por você virtualmente. Então, que ele possa ser a sua persona virtual que toma as suas decisões. Essa é uma empresa chamada Soul Machines, da Nova Zelândia. Eles desenvolveram um bebê chamado Baby X, que é um bebê todo que está aprendendo tudo através assim como uma criança aprende, que é incrível. E aí, depois que deu certo o Baby X, que eles lançaram, acho que há uns 3 anos, eles agora têm essa empresa que eles vendem uma espécie de chatbot, você pode contratar um garoto propaganda ou um atendente virtual para sua marca. Então, essa pessoa, além de você não ter problema de pagar lá os direitos autorais a cada renovação e etc., você pode ter essa pessoa e comprar ela buyout, né? Imagina comprar a pessoa buyout. E aí, só que a diferença é que ela aprende, você consegue interagir. Quem quiser entrar depois do Soul Machine, você consegue fazer uma simulação e bater um papo com os robôs deles. Cara, é perfeito. Então, eles entendem que é uma forma de, daqui a pouco, você ter um atendimento humanizado, por exemplo, num celular, você pode conversar, interagir com a marca no atendimento ao usuário, ao invés do seu chatbot lá falando com você daquela forma fria, ser de uma forma mais empática. Esse é um site chamado thispersondoesnotexist.com. Essa pessoa não existe.com. Então, por exemplo, essa pessoa que está aqui não existe. Ela foi criada agora, nesse exato minuto que eu dei o print screen, porque ela cruzou imagens de gente do mundo inteiro e ele criou, essa pessoa inventou. Essa outra também. Eu já usei, inclusive, tá, em social, em peça da 99, a gente usou, simulou um motorista, tá, porque não tem problema, não é uma pessoa, não tem um direito autoral, é liberado a imagem disso. Então você consegue pegar em alta resolução a imagem de pessoas que não existem, são criadas por algoritmos. Olha que louco. E aí agora, essa persona virtual, ela vai começar a ser usada para uma série de coisas. É a Magalu, é a evolução da Magalu. Magalu é a nossa bonequinha lá, né, 3D, da Magazine Luiza, e agora só que a Magalu com inteligência e sem precisar de uma equipe fazer um 3D, e ficar 10 pessoas por trás ali, tendo que escrever o texto dela, o posicionamento dela, é deixar com que ela mesma se expresse e consiga fazer. Isso é um programa de sucesso na China, e que eles criaram os avatares dos apresentadores, e aí o programa ficou tipo um Teleton da vida, E aí, durante isso, o programa ficava 24 horas no ar, e em alguns momentos era apresentado pelos personagens. Viram que profundo que ela falou? Bom, o que é legal disso? Eles não têm texto pré-gravado, tá? Não é a Magalu, como eu disse. Não é o Dolinho, que você vai lá e faz a locução. Oh, isso é o Dolinho. Eles têm a inteligência, o próprio personagem, por inteligência artificial, toma as próprias decisões, fala o que for ali no ar, ao vivo. E aí o que eles falam, tem um relatório desse ano da MWeb, ela ia apresentar no SXSW, não apresentou pelo cancelamento do evento, mas está disponível no site dela, no Future Today Institute. E que ela fala que o próximo passo é que esses digital twins, seu gêmeo digital, você vai poder usar ele para cancelar, por exemplo, a assinatura da sua TV a cabo, sabe? Então, uma empresa que te procura responder seus e-mails, você pode ter o seu algoritmo ali que vai tomar as decisões por você e você não vai precisar se preocupar com isso. É o seu escravinho ali digital, um nome mais bonito do que digital twin, mais verdadeiro. Então é isso. Eu acho que o principal, para encerrar, é que a gente sempre teve um olhar muito isolado dessas tecnologias, dessas ferramentas. Normalmente a gente olha muito com cara de case, né? Vamos fazer um case com IoT. Então vamos fazer sei lá, como eu dei o exemplo da raquete inteligente, sei lá o quê, para uma inscrição em Cannes e blá blá blá. Só que a gente não tem um olhar do ecossistema e como de fato a gente pode criar coisas que vão mudar o nosso negócio, que vão mudar o negócio dos nossos clientes e como é que a gente olha isso para frente. Então a dica, usar os frameworks, a MWeb tem um monte lá, tem um monte de coisa super legal, fica a dica para quem quiser olhar. E relembrar que a gente tem que olhar para frente com o olhar da frente, o olhar do futuro. A maior dificuldade é a gente ter o preconceito de olhar para a nossa vida como é hoje e tentar reproduzir isso para daqui a 5, 10 anos. A gente não sabe como vai ser, então a gente tem que tentar pensar em cenários mais amplos do que isso. Enfim, acho que é isso. E aí a gente tem no final uma abertura para perguntas e tudo, a gente pode bater um papo. Eu não consegui ler o chat, porque eu estou em tela cheia aqui, mas agora a gente consegue, podem me ler quais são as principais perguntas e tirar dúvida, etc. E obrigado. Não, super obrigado, Kleber. Espetacular, ó. Palmas aqui. Imagina, obrigado. Super aula. Você não fez uma apresentação, você deu uma aula pra gente. Tecnologia. Boa. Deixa eu falar, a gente tem muitas perguntas que foram me mandando aqui
só que eu acho que como a gente está com 1h15, mais ou menos, já do evento, eu acho que se eu fizer todas vai ficar um pouco cansativo. Eu estava pensando em fazer umas 2, e as demais a gente manda para você, você responde, a gente encaminha, pode ser? Pô, atendimento adora dar trabalho pros outros, né, meu? Pode mandar, manda o briefing aí que eu faço. Não, eu vou fazer, Não, tô brincando, o maior prazer do mundo responder, o maior prazer do mundo mesmo, pode mandar. Não, eu selecionei 2 aqui, uma tem a ver com o negócio da gente, que é agência, tudo, e a outra tem a ver um pouco com o negócio de vocês. Legal. Espera aí, deixa eu só localizar aqui. Desculpa, tem um monte de pergunta aqui antes que eu me perca. Ó, o Stênio Moura, que é do GAN e também é de agência, ele fez uma pergunta que eu achei bem legal, que é o seguinte: o que você pensa do futuro do modelo das agências diante desse cenário onde as verbas são cortadas e muitos clientes vão internalizar o trabalho das agências? Qual é a previsão para as agências pós-Covid? Como é que você vê isso? Cara, é uma pergunta do milhão, e essa pergunta ela vai e volta, né, na nossa história. Se a gente voltar para trás, o modelo de internalização, por exemplo, e eu trabalho numa house, né, eu lidero uma house hoje dentro da 99. Eu fui pesquisar um pouco mais para tentar entender o movimento, onde é que eu estava pisando, e eu vi que a primeira empresa, a primeira agência estruturada do Brasil, foi uma americana que atendia o que é hoje a Unilever, na Lever lá atrás. Ela foi uma house, a primeira grande agência do Brasil que implementou pesquisa, que implementou um monte de coisa. Aí você fala, mas quer dizer que é o modelo correto? Não, quer dizer que a gente já testou diversos modelos. A gente foi para internalização e depois a gente voltou. A gente foi para internalização, a gente voltou. Eu, assim, cada vez estou mais convencido, dentro hoje do que a gente opera na 99, que o modelo casado de você ter uma internalização junto com um parceiro externo é o modelo matador. E o modelo, quando você tem um parceiro externo que tope trabalhar também no novo modelo, que é aquele que não vai ficar irritado se o diretor de criação da agência interna mandou uma ideia, ele vai querer fazer a dele, que é a galera que tem um controle muito legal, tem uma maturidade de querer fazer junto. As relações que a gente teve foram muito legais, todas as relações recentes que a gente tem tido com experiências, com agência, tudo, é disso, da gente sentar. A gente já foi na própria África, a gente já sentou junto com o time de criação e viramos noite lá criando junto com o meu time criativo, com o time de lá, e a mesma coisa com a Isobar, com a Gut. Então, a gente tem criado, testado esses modelos. Atualmente, a gente está agora num processo interno que está, obviamente, com os cortes e priorizações. A gente teve que internalizar muita coisa que a gente até então não fazia. Então, eu estou com um time lá com até aqui de job, até aqui de coisa. Mas a gente acredita real no modelo híbrido. De empresas que tenham a capacidade de conseguir montar um time interno legal, criativo, com a visão estratégica do negócio, e com uma agência que também queira trabalhar junto, aprender junto, trocar metodologia, porque sempre é matador quando a gente constrói junto. Conceito de cocriação também, né? Essa colaboração, essa via de duas mãos. E aquela cocriação real, sabe? Eu tô falando que eu sei que eu não tô falando como cliente agora, eu tô falando como agência que eu fui a vida inteira. A gente sempre teve muito o discurso da cocriação no PowerPoint, que a gente fala que somos uma empresa que usa metodologias, etc., mas na hora do vamos ver, a gente sabe que a criação às vezes não quer mostrar a ideia antes de ficar pronta, e que tem um problema, que a ideia do cliente às vezes é ruim mesmo, você não sabe como falar que é ruim. Então, é fazer isso de uma relação muito transparente, sabe? Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui do Marcos Costa, que é do GAN também. Acho que é uma pergunta um pouco mais relacionada com o teu negócio. Ele fala assim, essa experiência positiva do home office, uma pergunta, né? Se essa experiência positiva do home office vai diminuir o trânsito, pelo menos no horário do pico, as pessoas eventualmente vão começar a morar mais longe das grandes cidades, até porque é mais barato. Como é que vocês estão vendo essa questão da mobilidade, o impacto disso na mobilidade, né? Pensando nesse retorno agora no curto prazo. Boa. Cara, óbvio, nesse momento exato, com o lockdown, algumas cidades fechando, obviamente, cai, né, o volume de corridas, etc., e tá tudo certo. Eu acho que o foco das empresas agora é, de fato, mudar um pouco a estratégia, não focar agora em EBITDA, não focar em resultado, etc., e focar em longo prazo. Isso a gente está muito alinhado com a China, com a empresa hoje como um todo, né? O que eu tenho observado, assim, nesses mergulhos que a gente fez nesses relatórios, algumas cidades já começaram o movimento das pessoas se mandarem para o interior. Isso aconteceu de uma forma radical em Nova York. Então, até pelo custo da cidade, as pessoas trabalhando na cidade que tem um índice de contaminação muito alto, muita gente saindo. Eu vi outro dia uma matéria no New York Times, que foi citada esse fim de semana no Manhattan Connection. E eles estão pegando de pessoas que estão saindo de Nova York, de fato, para ir para New Jersey, ir para outras cidades mais próximas, pagando muito mais barato, porque elas sabem que não vão voltar mais a trabalhar no sistema tradicional,
e alguns prédios que tem gente morando praticamente sozinha no prédio. Então, esse êxodo rural pode acontecer. No nosso time tem algumas pessoas, ontem a gente estava lá, um dos caras está num sítio, então outros que daqui a pouco podem resolver morar por lá. E também, ao mesmo tempo, na retomada, os países que estão enfrentando retomada agora, então como China, por exemplo, elas já estão num volume bem alto já de novo, elas começaram já a crescer o número de chamadas, mas ainda longe do que era o normal. O novo normal é com menos trânsito, tudo, e acho que pensando na sociedade como um todo, que bom, né? Acho que tem duas coisas. Uma vai ser a revisão mesmo da mobilidade. Eu vi uma pesquisa nesse mergulho sobre os itens que as pessoas mais querem comprar pós-Covid agora. E carro, ele estava entre o último item, ali de um bem que as pessoas talvez agora estejam repensando. Então, elas estão pensando em comprar carro só pelo menos daqui a um ano. Então, a gente tem essas reflexões que a gente faz. Óbvio que quando passar a Covid também a gente não sabe, né? A gente tem mania de relaxar com as coisas. Mas a gente sabe que vai ser escalonado, vai ser aos poucos. Então, mas não tem resposta. Por exemplo, você acha que vai impactar a questão de vocês, propriamente dito, 99? Deve. Vai. Imagino que hoje já deve ter reduzido um volume considerável. Mas Sim. você acha que esse retorno vai ser gradativo? Porque eu acho que as pessoas também vão começar... Eu acho que essa experiência do home office, ela veio para ficar, né? Então, acho que as empresas também vão se modelar um pouquinho a manter, né? Como a gente estava falando no começo. Eu trabalho numa empresa que pensava em fazer home office, sei lá quando, e de repente não está todo mundo em home office, entendeu? Sim. Então, é uma realidade que veio para ficar. E, obviamente, isso impacta na mobilidade. Como é que você acha que isso vai impactar no teu negócio? Ó, olhando para a China, que passou por isso primeiro que a gente, né, e nosso headquarters hoje é na China, eles não voltaram 100%, então mesmo depois da empresa ter a retomada, eles estão fazendo um plano muito, muito lento de retomada para o escritório. Porque de fato vai ter que ser gradativo e todo mundo já tem essa visão. Então a gente não tem expectativa agora de voltar. Ao mesmo tempo, vira uma oportunidade muito legal para a gente desenvolver outros negócios, né? Então a gente está com a área de new business agora, está com uma série de estudos novos de lançamento de outros produtos e outras coisas dentro da empresa. Por exemplo, a gente acabou de lançar o 99 Food. Lançamos um pouquinho antes da crise, foi, sei lá, novembro do ano passado, a gente lançou o piloto em BH. Em Belo Horizonte. Né? Em Belo Horizonte. Agora a gente já está expandindo para um monte, são 12 cidades agora que a gente está expandindo, Salvador, já está em um monte de lugar, no interior. Agora é uma categoria que está crescendo. Então, por exemplo, a Mayara, que estava aqui agora há pouco, não sei se ela está aqui, ela cuida de 150 cidades. Como agora a gente não está fazendo campanha para estimular a corrida, ela é do marketing local e a gente não está fazendo campanha para estimular a corrida, usa a inteligência dela para fazer outras coisas. Ela está fazendo aquele trabalho incrível de previsão de futuro. Então a gente está remanejando muita gente dentro de casa mesmo para outras áreas de foco da empresa. Mas a empresa não está pensando hoje em corte, por exemplo, de colaboradores, etc. A gente só congelou contratação por enquanto, até a segunda ordem, para poder, inclusive, manter a empregabilidade de todo mundo, porque a gente está, de certa forma, planejando como é que vai ser a retomada saudável para a empresa. E a empresa está sendo a alta liderança da empresa, a presidente nosso aqui no Brasil, que é o Yan Mi, que é chinês, também está sendo um cara super, super parceiro, humano, colega, então acho que a gente está em boas mãos. Muito legal. Cris, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A última, uma perguntinha que, na verdade, tem a ver até com uma postura do GAN. No ano passado, parecia que a gente estava, de alguma forma, adivinhando, a gente trouxe o conceito do modelando o futuro, porque estava muita coisa sendo discutida em relação ao futurismo, e a gente tinha todas essas dúvidas, né? Futurismo, será que isso tem a ver com a gente? E quando a gente encontrou modelar o futuro, pareceu coerente para a gente. Vira planejamento, né? Que é planejamento, que é você não necessariamente aceitar o que vem por aí, mas de alguma forma meter a mão e fazer acontecer de uma forma diferente, ou pelo menos um futuro mais desejável, né? Então a minha pergunta para você é: se existe esse momento de meter a mão mesmo e falar, putz, aqui eu vou, né? Como vocês aí mapearam todas as possibilidades, achei esse trabalho fantástico, anotei aqui. Mérito da Mayara. É inspirador, parabéns, Mayara, inspirador mesmo. Muito obrigada. De fazer um para mim agora, né? Mas pensando nesse momento de meter a mão mesmo, para você poder modelar o futuro, ou no mínimo buscar esse futuro desejável, eu queria saber, dentro do círculo vicioso da desgraça que você apresentou para a gente, qual seria o momento aí, na tua opinião, no teu ponto de vista, que seria o momento mais adequado de você pegar e se jogar no círculo e falar, não, aqui eu vou dar a minha pitada de boa fé, né? Boa, Cris, excelente pergunta.
Lá atrás, eu lembro o Silvio Meira, que eu citei ali em um dos slides, eu já assisti 2 palestras dele, que eu me lembro muito bem, já vi outras também, mas 2 foram muito marcantes para mim. Uma foi no Grupo ABC lá atrás, o encontro entre líderes do Grupo ABC, não sei se o PC estava também na época, lá na escola, na Casa do Saber, e que ele apresentou um monte de coisa do que seria, e cara, era muito dramático naquele conteúdo, que ele falava que o celular ia ser tudo no celular, ia mudar os meios, tá? E parecia muito surreal e muito irreal aquilo, a ponto que a gente falava, beleza, mais um cara catastrófico. E passaram-se alguns anos e eu lembrei muita coisa dele. Cara, tudo que ele falou aconteceu. E você fala, cacete, olha que sacana, meu. Por que eu não ouvi esse cara direito, poderia ter feito? E eu lembro que teve uma outra, e depois ele fez uma outra também no grupo, e eu lembro que teve um cara de uma agência, tudo que ele perguntou, ele falou, cara, mas pelo que você tá desenhando, eu não vou conseguir, então, nos próximos anos, minha empresa, o que eu faço com ela? Sabe, que a minha empresa, ela tá estruturada num modelo que é difícil fazer a curva, é muito difícil. Eu falo, é sempre fácil de fora você avaliar e falar, agência, tem que mudar o modelo. Cara, eu já fui agência, eu sei que você tem a conta para pagar, você tem o seu cliente, você não pode da noite pro dia deixar de oferecer um serviço, é muito difícil. E na época a dica dele foi, comece uma coisa pequena, você tem sua empresa A, faz um spin-off dela, pequenininha, vai regando essa todo dia, entende que essa sua spin-off não vai dar dinheiro, ela vai começar menor, ela vai gerar ciúme, porque o pessoal da agência grande vai falar, putz, a gente fica bancando esse pessoal da balbúrdia para ficar aqui ganhando as nossas custas. Em algum momento, essa sua outra vai deixar de existir. E essa outra que você está regando vai virar o seu negócio. Você tem que fazer. Eu acho interessante o modelo que a Flag, eu vi uma palestra do Martini há um tempo atrás, e como é que eles vão abrindo e fechando negócios, as empresas pensando nisso, que você não pode tentar criar um modelo estruturado. Nesse caso, essa empresa que levantou essa bandeira lá atrás, de fato a empresa ela fechou, ela não sobreviveu ali à estrutura, um monte de empresas, fusões, etc., mas também não foi feito esse modelo de spin-off que ele falou. Então, acho que esse modelo de virada não adianta mudar da noite para o dia, a gente não consegue. O Google é o campeão de lançar coisa furada, tecnologia que não vinga, porque ele lança na hora errada. Então, olha o Google Glass. O Google lança o Google Glass, que é incrível, uma tecnologia fantástica, em 2014. Até hoje o negócio não funciona. Ele fechou, parou. Daqui a uns anos vai voltar alguém mais estruturado e vai fazer o Apple Glass, qualquer outra coisa. Então, alguém tem que pagar o preço do pioneirismo. Alguma agência, alguém tem que pagar esse preço de ir na frente, ao boi de piranha, para o mercado depois testar esse modelo. A dica que eu daria hoje, então, é a mesma que o Silvio Meira deu lá atrás e que eu acho que a gente não ouviu. É tentar criar essa spin-off, criar um modelo sustentável, pequeno, ágil, que de fato possa crescer sozinho. Legal. Que ele não tem as premissas, as amarras do presente, entendeu? Que ele de fato tem amarras do futuro. Muito bom. Super obrigada. Eu acho que, inclusive, acho assim, uma dica até para o grupo de atendimento negócio e tudo, cara, marquem de uma rodada com a galera que está hoje liderando essas operações dentro de startups, dentro de empresas que têm modelos mais ágeis. Eu sempre falava, assim, quando eu entrei na 99, falei, cara, tipo assim, eu tenho 2 sensações. Uma sensação, às vezes, aqueles pensamentos que você vai para um lado para o outro. Um pensamento acho que eu nunca mais volto a trabalhar em agência, acho que eu vou querer trabalhar em empresa de tecnologia o resto da vida. E aí, de vez em quando, voltam algumas coisas que eu falo, nossa, eu queria muito estar em agência nesse momento para eu tentar implementar essa metodologia de reconhecimento de RH. Eu queria usar esse modelo para apresentar modelo de replicação de design hoje para as regionais e que a agência a gente tem um mega trabalho e precisa de 40 pessoas fazendo esse trabalho. Então, nossa, acho já que tem um segundo convite aí com a gente, então. É o maior prazer do mundo. A gente junta uma galera de outras operações que estão fazendo vamos fazer isso, sim, com certeza. Porque eu queria, cara, se um dia eu voltar para a agência, vai ser para isso, vai ser para remodelar completamente essas novas formas de atuação para esse novo cenário, que é bem difícil, bem diferente. Show de bola. E tem um lance disso que é difícil, né? Porque, por exemplo, se eu sou hoje um vice-presidente de uma agência, dependendo do modelo que eu vá adotar para aquela agência, talvez a primeira decisão que eu tenha que tomar é cortar meu salário pela metade, entendeu? É que talvez ajustar algumas coisas que não sejam mais realidade do mercado, mas como é que quem está no poder vai tomar uma decisão que vai prejudicar ele próprio? Já estamos nessa página, já. Então, por bem ou por mal, vai ter que ser feito alguma hora. Forçosamente estamos, né? Não tem jeito. Exato. Então, a gente tem que ter essa leitura muito profunda ali do que vai ser, para tomar essa decisão. Muito bom. Putz, olha, super obrigado. Que aulão, hein? Imagina, gente. Obrigado a vocês, todo mundo que está aí até agora. 9h12 da noite, Agora a energia que você passa, que fica todo mundo contaminado aqui, né? Vamos muito obrigada. Nós tivemos praticamente 100 pessoas. Estou esperando chegar a 99 para fazer um print screen aqui, acho que chegou a 97. Boa! Gustavo Lima! Os 63 que estão ao vivo aqui, queria pedir para abrir câmera para a gente fazer uma... Boa! Fazer uma selfie. Fazer uma selfie virtual.
Todo mundo. Bota a roupa, galera. E a Bota a selfie roupa. demora uns 10 segundos. Enquanto isso, eu vou pedir para a Cris, para o PC, Tita, quem quiser aí, fazer a divulgação do próximo evento que a gente vai ter. Nosso Tita, próximo vem evento fazer é dia tudo. 13 de maio. 13 de maio, semana que vem, com a Natalie Trutman. Ela vai falar sobre Learning Organizations, né? Então, tudo que você quiser saber sobre aprendizado contínuo, que retém talentos e potencializa a empresa, você vai ver na apresentação dela. E acompanha a divulgação amanhã nas nossas redes sociais. Se inscreve rápido, porque as vagas estão super disputadas quando a gente começa a divulgar. Então, galera, até semana que vem. Boa. Deixa eu tirar a fotinha aqui. Cantar parabéns para você. Tem alguém fazendo super aniversário aqui? Não obrigada, pode contar. Tem alguém, pô, se alguém de aniversário, passando aniversário me ouvindo aqui, tá fudido. Maravilha, Boa, vários gente. amigos Obrigado. aí. Obrigada mesmo. E parabéns. Amanhã, Alô, Juju, Biase, tá aí também. amanhã a gente disponibiliza o vídeo dessa A gente tem um live aniversário aqui no rapidinho. YouTube. Pega aí o André é aniversário dele ali em cima, ó. Foi ontem. Foi ontem, parabéns. Parabéns. Vamos A cantar Ju é head também. de marketing. A Ju é head de marketing da 99. Oi, E a dupla. Parabéns. Oi. Tchau, gente. Muito Valeu, bom. galera. Obrigadão por tudo. Até mais. Tchau. Obrigado a você. Até. Obrigada. Obrigado, Ian. Obrigado. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. Tita. Obrigada, gente. Tchau.